Mais um período de data FIFA, seleção brasileira. O pessoal costuma falar um negócio, que são uma das grandes mentiras que vendem por aí. Seleção brasileira, ninguém se interessa mais em seleção, ninguém quer saber mais da seleção. Faz o de 0 a 10 de seleção pra ver a audiência como é que é. Estoura! E vai ser hoje de novo. Com direito à musiquinha de Wallace Borges e vinhetinha na tela. Pô, sou muitos, tá? Musiquinha brava. Segundo o nosso departamento jurídico, na boca de Wallace Borges podemos usar a música. Muito cuidado com esse negócio na minha boca aí. Vamos, que no de Sola 10, tu já vem com o negócio de dar anel. Esse inferno de quinta série na minha vida. Isso é um inferno. exatamente. Falar do de Sola 10, amanhã tem mais Tem um de Sola 10. Tá bom O que que demais. nós vamos... Qual é o tema? Maiores rivalidades. Maiores rivalidades. E Não esse só do programa futebol. é brincadeira. Já tá uma porradaria Já. absurda pra escolher as pessoas. As rivalidades que vão entrar. Quem vai entrar e quem não vai. Porque a gente sempre faz uma lista grandona, só que não dá pra colocar tudo ali. Aí a gente vai tesourando e é a hora que o pau Até quebra. porque não dá, porque tem 3 por nota, mas enfim. Mas a questão é, se a gente já fizesse um pedacinho Ai, da meu Deus. disputa pra entrar no programa, já ia cancelar meio mundo. Amanhã tem já duas- ia cancelar meio mundo. Tem duas rivalidades que eu tô muito ansioso pra esse programa de amanhã. Ah. Frio e calor, que é a rivalidade Puta zaça. merda. Essa E eu- salgado e doce. essa eu venho com Cara, ótimos argumentos. salgado e doce, a porrada vai comer no programa. E Saudade cariocas doce. e paulistas Carioca, são 4 cariocas, né? É. Mas tem um semi-paulista aqui, né? Tem um paulista Tem um semi-paulista de- aqui. Tem um infiltrado. Tem um infiltrado, Tem um é. infiltrado. Boa. Bom, maior Tem vitória... infiltrado não, tem um traíra. Só pra constar. Ih, amanhã o clima vai ser pesado. Hostil. Maior vitória da seleção brasileira na história, assim, na zorra toda, tá? Tudo que é vitória da seleção tá aí. Copa do Mundo, Copa... Em ordem cronológica. Não sei. Tem que ver, vamos Você mostrar. tá se manifestando. Ah, não sei, cara. Eu não sei, Ordem mas deve estar certo, deve estar certo. Deve estar certo. cronológica, certo? Cronológica ele acerta. Então, o que é a ordem cronológica? Na ordem que essas vitórias aconteceram, tá? Da primeira para a última, mais recente. Boa. Certo? Começamos com uma vitória em 1914, e aí eu fico curioso, porque assim... Como é que nós vamos falar desses jogos aí? Que tem no YouTube isso aí? Eu Tem acho que no- esses jogos, por exemplo, o Brasil e Exeter City, que é a primeira vitória da seleção Que é o brasileira. time britânico, né? Isso, exatamente. Primeira vitória é primeiro jogo. Primeiro jogo, né? Primeiro jogo e jogo primeira e a primeira vitória. vitória. Hoje esse time é da terceira divisão da Inglaterra. Na época, honestamente... não Jogo faço no ideia. Estádio das Laranjeiras, né? Aconteceu no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Que é o Janeiro. estádio onde o Fluminense jogou por muito tempo, pra quem não é carioca, né? Isso. Mandou jogos oficiais lá. Hoje é um estádio onde ele Até, treina... até os anos 90, inclusive. Até o final dos faz anos tempo, 90. final dos anos É. Depois virou um estádio apenas para treino e jogos de base e tal. Hoje o Fluminense tem o CT também, né? Não depende que é muito tanto bom, das inclusive. Laranjeiras. Né? Eu acho que assim, existem. Pra gente elencar no jogo de hoje, nesse programa de hoje, não tem muito pra onde fugir, Jorge. Eu acho que é relevância pra história, jogos que a gente vai lembrar. Aí muita gente vai falar assim, não, mas os jogos mais antigos vão ser piores, né? Eles vão ser atrapalhados. Eu já não acho tanto. Tem alguns jogos antigos aí que eu acho que vão ficar bem colocados. Esse eu já acho que não vai ficar. Porque é um jogo que marca muito pouco. Mas ele é um pra jogo história muito da seleção. relevante, mas ele é um jogo pra história. É mais pra fins mas de em termos de registro. é mais pra isso, fins de perfeito, registro. perfeito. Mais pra fins de Ele não fica de marcado na pontuar. história. Pra mim, a nota bem baixa pra esse jogo, tá? 3. Talvez até Porque menos. eu acho que sendo a primeira vitória da história dessa seleção... E o primeiro jogo. E o primeiro jogo, a primeira vitória no primeiro jogo, colocar no 0 também seria... Não, eu também acho que não. Eu acho que não, mas... Mas Eu iria na nota 3. Pra mim, pode ser. Pra mim seria tipo nota 2, etc. Mas tá bom. eu compraria o 2 do Wallace, tá? Eu compraria o 2 do Wallace. Porque ainda é um adversário que a gente pensando em seleção brasileira, mesmo que fosse bom à época. E no Exeter City, recorte atual, não é nem o jogo oficial, né? Ah, é? Porque Verdade. é o jogo de uma seleção Olha. contra um clube, né? Mas enfim. Não, eu Mas tenho é um zero. isso. Eu tenho um Dois. zero bem Mas não definido. pode ser esse. Não Eu é acho esse, que não é é esse, esse. não. não é Acho que é esse. muito simbólico o primeiro jogo, a primeira É. vitória, né? Pra gente Eu tenho colocar um no zero 0. bem 1919, Brasil e Uruguai é final da Copa América. Final da Copa América também nas Laranjeiras, que é o primeiro título Esse eu já acho bem mais relevante, dos mais considerados antigo. oficiais. A seleção uruguaia, ela já tinha uma base que viria a ser campeã olímpica em 1924, que o Uruguai ganha 24 e 28. Por isso que o Uruguai cedia a Copa do Mundo de 1930, ó, toda hora, de 1930. Já tinha ali uma base boa de um time que meio que ganhou a Olimpíada de 24 sobrando, que era a referência, inclusive o Uruguai se
denomina tetracampeão do mundo, né? Pelos 2 títulos olímpicos. Até de porque a 24 e Olimpíada, 28. à época, não é como hoje em dia, um sub-23 etc. Era o único, era um outro campeonato. Era o único evento que botava todo mundo para competir As de seleções países frente a de frente. continentes diferentes. Claro, né? Não havia nada completamente disso. diferente. E o Brasil ganha com o gol do Frederich na final, que é um cara muito relevante para a história do futebol no Brasil, né? Há quem diga, alguns levantamentos dizem que o Frederich tinha mais de 1.500 gols e tudo, que nem todos são comprovados, então tem aquela questão. Eu acho que é um jogo muito relevante. Eu também acho. Acho bastante relevante esse jogo. Eu Nível de ia- adversário altíssimo. O nível de adversário, o time do Uruguai era muito forte. É. E a noção de seleção brasileira ainda não era uma noção muito solidificada. Eu acho que ela pega aí. Eu acho que ela acho pega que é a aí. primeira vez que você fala, caramba, a brasilidade e tudo. Pra mim, a iria com nota 7 6 ou ou 8. 7. 7. Então vamos de 7, beleza. Sério? Não, Fechou. 7? Eu acho que sim. Pô, eu acho essa vitória, e ela completou agora 100 anos, né, que teve uma comemoração, e foi onde eu fui mais impactado por essa vitória, né? Onde eu fui estudar um pouco mais. Cara, isso que o VS falou, o futebol brasileiro, ele engatinhava a essa época ainda. A gente tem clubes gigantescos que não eram nem nascidos ainda. Por exemplo, São Paulo não existia. À época Cruzeiro ainda. não existia O à Cruzeiro época. não existia. Então, assim, o futebol brasileiro engatinhava. Esse jogo, ele é relevantíssimo pra gente entender que talvez nós sejamos o país do futebol. Em algum momento, sabe? Uma viradinha de Uma chave viradinha ali, de né? chave muito relevante até Interessante, pro interessante. tamanho que o futebol tem no Brasil. Esse jogo moldou, talvez, culturalmente o Brasil. Então, pode ser. Por isso que eu tinha Eu acho até que é isso pensado também. pra nota 8, ele lá atrás, porque ele é um jogo muito relevante. É que eu acho que tem outros jogos ali que. Sim, sim. E o 8 vai ser Tá justo. utilizado, acho que 7 tá justo. Evidentemente que esses jogos, né, a gente não tem imagem de YouTube, esses jogos eles têm muito na avaliação do Vitor e do Wallace, o componente de leitura, Claro. de informações disponíveis, né, de estudo para mesmo. falar desse jogo, por exemplo, eu fui olhar arquivos de jornais e foi tratado dessa forma aí que o Wallace falou. Agora chegamos à primeira vitória do Brasil em Copas do Mundo. Que Foi pra contra a mim é o meu Bolívia, zero. tá, gente? Que pra Não mim é o meu zero. Não é o seu zero? Não é o meu zero. Pra mim é o meu zero. Mas é Mas no quesito representatividade também não é um negócio forte, a primeira vitória em Copas da seleção que mais ganhou Copas do Mundo até hoje. Mas eu acho que essa representatividade ela acaba ganhando em 2002, quando vira penta. Ou quando vira tetra, quando vira tri. Naquele momento, por que o Brasil e o Uruguai subiu tanto? Porque a gente fez várias análises. Era um Uruguai muito forte, era um momento que a seleção brasileira ainda não estava construída como identidade, vários clubes não existiam. Esse Brasil e Bolívia, ele de fato é um jogo que cai no esquecimento. Basicamente, ele cai no esquecimento. Por que pra mim é o meu zero? Por que pra mim é o meu zero? Porque pela ordem de jogos, esse jogo já chegou não valendo nada Ainda tem nem isso, pro né? Brasil, nem pra Bolívia. Porque o primeiro jogo do Brasil em Copas do Mundo é uma derrota para a Iugoslávia por 2-1, dia 14 de julho. E aí saiu o primeiro gol do Brasil em Copas do Preguinho, que há quem diga que é o verdadeiro atleta do século. Porque o Preguinho, ele foi campeão em Várias futebol, modalidades. Sim. em natação, em basquete, se eu não me engano, ele foi campeão em umas 4 ou 5 Pô, isso aí- No de 0 a Isso aí é 10, absurdo. nos de 0 a 10 maiores atletas de todos os tempos, tem que ter o Preguinho pra Tem que gente ter sem um avaliar. sacanagem, Preguinho. claro. Então, claro, assim, pô. 1-0. E aí, a Iugoslávia, pela formatação, esse grupo era um grupo de 3, que a Copa de 1930 foi pensada de um jeito e muita gente desistiu por conta de viajar de navio. Sim, os não caras era tinham tão fácil a Os época. caras tinham né? que vir de navio, galera. Você imagina? exatamente. Passar um mês num navio pra Então, jogar não era Copa tão do esse Mundo. fácil, grupo, não era tão esse fácil. grupo ficou com um grupo de 3. O segundo jogo era Iugoslávia e Bolívia. E a Iugoslávia deu de 4-0. Então a Iugoslávia somou 4 pontos, o Brasil só podia somar 2. Então esse jogo é um jogo em que o Brasil ganha seu primeiro jogo em Copa, mas ele já estava eliminado. E a Bolívia também. Então, assim, Só pra mim, passava o campeão do grupo. só né? passava um do grupo, um de cada grupo, né? Então, assim, pra mim esse jogo é a minha nota 0. Porque ele é importante no registro, como a gente falou lá do Exercity. Ele é importante no registro, mas na prática ele, né? Não Ele trouxe nada. seria minha nota 1, mas eu acho que é um bom ponto. Eu acho que é um bom ponto. Se você quiser colocar na 0, na hora que eu achar que vem o meu 0, a gente Então discute a gente mais pode pra debater. frente. Então separa ali pra discutir o 0. Segura, Então. pode segurar o 0 também. Agora nós vamos começar a segurar Pode 0 segurar a ainda. nota 0 também. Eu A gente só gosto. Que no segurava, último não teve. A gente só segurava a nota 10. Agora vamos segurar a nota 0. Eu gosto. Sem Tá problema. bom. Seguramos Tá a É João nota aí. Kleber. Tá. Ai, meu Deus.
Copa de 58? Brasil e França. Mas aí, cronologicamente, a gente tem que falar... Olha aí, cronologicamente, a gente tem que falar de Brasil e País de Gales primeiro, que foi Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Eu não comprei a ordem cronológica do Pseudo, porque eu sabia que ia dar errado. Eu sabia que ia dar errado. Mas aí a produção se defende dizendo o seguinte, não, a ordem cronológica que foi estabelecida aí é do ano de cada jogo, entendeu? Dentro do ano tá misturado. Beleza. Dentro do ano tá em ordem alfabética. Caminho, tá construindo o teu caminho pra vereador, hein? Vai lá, teu caminho pra vereador tá... Já diria o meme, mó paz. Mó paz. Então é a ordem dos anos dos respectivos jogos e dentro dos anos a ordem é alfabética. É isso. Por isso que França vem primeiro de Gales, porque o F veio antes do G. Entenderam? Cara, eu acho que esse jogo, até pegando um elemento do que a gente usou lá no Uruguai... Você tá falando o quê? França? Da França. Só pra constar. Pegando esse jogo, até que a gente falou lá no Uruguai, a França era uma seleção forte. Era uma seleção muito forte. Era um confronto, por exemplo, que o Brasil nesse jogo enfrenta o Just Fontaine, que durante muito tempo foi o maior artilheiro das Copas do Mundo. Ainda é o de uma fez 12, né? Fez Ele 13. 13 nessa Copa do Mundo, inclusive, em 1958. Eu acho que é um confronto muito grande, um confronto de fase elevada, né? Que é isso também. A gente precisa levar em consideração. Um jogo de fase de grupos não pode ter o mesmo peso, por exemplo, que uma final de Copa. Mais pra frente, a gente vai falar ali. Claro. Então, pra mim, é um jogo muito grande. É um jogo, pra mim, tem jogos... É porque é o 5-2, né? É o 5-2 com 3 gols do Pelé. E aí, é o jogo do Pelé. É o jogo que a gente fala assim, Pelé é diferente. Eu quase que veio a palavra que não podia falar. O Pelé é o brabo. O Pelé... Então, o Zica. É o Zica. Então, esse jogo, pra construção do Pelé, pra construção da seleção brasileira, é 9. É 9? Olha... Cara... É um dos grandes jogos da seleção brasileira. Pelo aspecto Pelé, ele é realmente emblemático, cara. Mas a gente vai deixar... Vai deixar a final de Copa fora. Duas finais... Não. A gente vai deixar duas finais de Copa em 8? É negócio a gente vai deixar duas finais de Copa em 8? É negócio de 3 por nota. Porque se a gente botar o 9 ali... São 5 finais. São 5 finais. A gente já está deixando uma final no 8. Eu contei que ia ficar uma. Se a gente botar 9, uma tá fora pra mim. A gente vai deixar duas finais. Eu entendo o peso do... É verdade. É a minha conta tá desfeita. Eu entendo o peso do desabrochado do Pelé, só que ele fez coisa muito maior pra frente. É porque na minha conta só uma final. É que esse jogo, ele é muito grande. Porque eu fui olhar pra fazer pesquisa, esse jogo foi encarado, ainda que... É, final antecipada. Exatamente. Era final antecipada. O meu microfone caiu, mas eu estou ajeitando. Tá. Pode continuar. Provocando o mínimo de possível. É que o programa não é ao vivo, mas ele é feito como se fosse ao vivo. Então, provocando o mínimo possível de ruído. Então o que acontece? Eu fui olhar, ainda que seja um pouco deselegante com a anfitriã Suécia. Que deselegante. Esse jogo era considerado a final antecipada. Claro. Certo. Esse jogo era considerado. E é um jogo fenomenal dos times mais capacitados daquela Copa. Do artilheiro com o cara que viria a ser o fenômeno que é o Pelé. Não só o Ele Fontaine, por exemplo, tem o Copa, que ganhou inúmeros títulos. Ganhou inúmeros títulos pelo Real Madrid também. Hoje dá o prêmio jovem da FIFA, é prêmio Copa. Então, assim, é um jogo muito relevante. Agora você precisou resolver o impasse da nota. A minha conta tinha sido... Eu fui zoar a lógica do Pseudo, fiz conta errada. Exatamente. É 8 mesmo. Pelas regras vigentes, é 8. É 8. Tá. Ele seria 9 no antigo... Na antiga regra, né? Mas é isso, é 8 mesmo, tá certo. Eu acho que ele pode ter um risco de cair pra nota 7 no decorrer do programa. Pode ser. Eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Acho que vai ter um debate. Bom, Brasil e Gales que foi... Esse jogo anterior ao Brasil e França. E é um jogo... Esse jogo, ele é muito importante na história do futebol brasileiro, bem mais do que a gente imagina. Por quê? O Brasil estava enfrentando a seleção de País de Gales, que era uma seleção fragilíssima. Tanto é que País de Gales, depois desse jogo, só veio jogar a Copa do Mundo agora, na Copa do Mundo de 2022. Mas a seleção fez um nível de defesa, de ferrolho absurdo, e era o típico jogo que poderia fazer o Brasil tirar os seus fantasmas do armário. Pega o contexto do Brasil naquele jogo. Era o Brasil que tinha tido trauma de 50, que tinha ido para a Copa de 54 com o Leônidas voando e todo mundo dizendo, beleza, agora com o Leônidas vai ganhar, e tomou um totó da Hungria na semifinal, se eu não estou enganado. E era o time que depois desses dois eventos diziam, acabou, a gente nunca vai ganhar nada. E aí diziam, a gente não vai ganhar nada porque o Brasil é um povo... Chegavam a falar isso, tá? Era um povo atrasado.
é um povo atrasado, é um povo que não tem coisa. Então, até essas questões de brasilidade, daí veio o complexo de vira-lata, que falou Nelson Rodrigues. Então, isso poderia aflorar num jogo em que você sabe que é melhor, contra um time que tá trancado o jogo todo. E é o centro do europeu no futebol, né? Exatamente. Que era a União, o Reino Unido. O Reino Unido, que criou as regras e tudo. Então, assim, era um jogo que poderia ter sido muito bizarro de você ficar tentando, o Brasil tenta. Foi difícil. O jogo foi 1-0. Até o Pelé tirar da cartola uma coisa absurda, que eu repito, o Pelé deve ter falecido com as travas do jogador de País de Gales na coxa dele e ele ainda fez o gol. E então, assim, esse é o jogo que eu acho que a gente pode dizer do nascimento do Pelé na seleção brasileira. E a gente tem que levar em consideração que nessa campanha, tanto Pelé quanto Garrincha começam no banco. Eles começam no banco. Eles viram titular no terceiro jogo contra a União Soviética. Empata o primeiro jogo, né? Empata o primeiro jogo. Não, ganha o primeiro jogo da Áustria. Empata 0x0 com a Inglaterra. E dá um vareio na União Soviética. Então esse jogo ele é muito jogo grande. complexo, eu acho que esse jogo é nota 7. Acho que é 7. Tranquilo. Tranquilinho no 7? Tranquilinho. Bom, agora temos... É que, rapidinho, só pra falar. Claro, por que esse é nota 7? A gente fez tantos argumentos pra ele, é que a gente acabou analisando a final primeiro, o jogo... É que nós temos 5 finais pra colocar aí, só aí já foram... Só que e Brasil e França era uma final antecipada. Por isso que a gente acabou analisando primeiro, pode ficar meio esquisito, mas é isso. Isso. Agora temos um candidato a 10, né? Ou não? Temos um candidato a 10, temos um candidato a 10. Segura, então? Acho que tem que segurar. Segura. Final de Deixa eu 58. Segura. Tô forçando? Segura. Tô forçando a barra? É que eu acho que tem uma final que ela é sacanagem. Mas segura. Segura? Tá. Segura. Segura 62 também? Não, eu Contra acho que Tchecoslováquia? 62... Não, pra mim 62 tá bem tranquilo. Pode botar na nota 8. Nota 8? Eu acho que 62 é a final que não vai ficar nem no 10 nem no 9. Tá, perfeito. Análise correta. Pra mim, eu acho que tem uma questão de... Faz mal até pro tamanho que tem. E é péssimo. E eu acho que isso... Até existe uma sacanagem com o Garrincha, que essa final não tem o Pelé. E pra muita gente essa final diminui de tamanho, o que eu acho uma sacanagem. Acho uma sacanagem. Ela é grande, ela é gigantesca, ela só vai cair pra nota 8 aqui, porque a verdade é que a gente só pode colocar 4 do 9 pra cima. Mas é uma final, e até como personagem do Garrincha, o Garrincha é muito subestimado na história do futebol, e acho que existe certo preconceito com o Garrincha pelo estilo de vida dele, pelo jeito que ele infelizmente faleceu, é muito menos valorizado pelo jeito que ele infelizmente faleceu, o fim de vida do Garrincha, porque o Garrincha, uma Copa do Mundo, você tem Garrincha e Pelé, campeão em 58, o Pelé tá fora da Copa. É pior, talvez, no nível de se você perder o Messi. A Argentina perdeu o Messi. O peso veio todo pro cara. E aí o Garrincha vai lá... O cara pegou e falou, é comigo. O Garrincha vai lá e fala, é comigo, e ele ganha, ele joga pra caraca. Ele joga e destrói então, assim, o jogo, mim, ele destrói a Copa do Mundo, e ele é muito subestimado. Pô, tá maluco, o Garrincha é gigante. Eu sou muito contra a frase no futebol, ganhou uma Copa sozinha, ganhou uma coisa sozinho. Eu não gosto de usar muito. Mas, pra mim, tem dois episódios que podem ser atribuídos a essa frase. Um é o Maradona em 86, que a gente falou recentemente no programa de grandes campeões do mundo. E o outro é o Garrincha em 62. O Garrincha em 62... Talvez o Garrincha tenha sido mais sozinho. Não sei, acho que não. Acho que não, porque o Brasil era bem melhor do que o time da Argentina. O time da Argentina era bem limitado. É que o Garrincha foi muito destacado também. Mas o Brasil tinha Newton Santos, ainda tinha vários, tinha Didi, ainda tinha vários outros. Tá justo. Então, assim... É porque é isso. O Garrincha nessa Copa ele fez gol de pé direito, gol de pé esquerdo, gol de cabeça, gol de falta. Ele fez tudo. Embora na decisão ele não tenha jogado muito bem. Muito pelo contrário. Por quê? Porque o Garrincha na decisão... jogou muito. O Garrincha na decisão, pouca gente lembra disso. Ele estava com, 40 graus de febre. Ele não estava apto para jogar do ponto de vista clínico. Ele não tinha nada de lesão de jogador, mas ele estava com febre. E aí ele entrou meio que ele não participou tanto do jogo, ele ficou meio ali... Chamando a atenção da marcação. Chamando a atenção, porque os caras da Tchecoslováquia não sabiam, iam botar alguém em cima. Naquela época era comum. Não tinha rede social pra vazar, né? Exatamente. Não tinha o X9 pra vazar na concentração. E aí o cara, naquela época assim, muito negócio de marcação individual... A Tchecoslováquia deixou um jogador lá marcando o Garrincha, então ele não participou tanto assim, mas é uma Copa gigantesca. Mas se você pegar contexto dos outros campeões do mundo, assim, a Tchecoslováquia provavelmente era o time menos forte. Era o segundo título, então, por ser o segundo, perde importância para Brasil e Suécia.
Então, assim, acho que dentre as 5 finais, já que a gente tem que botar uma no 8... O adversário eu acho que influencia muito, né? o adversário influencia muito. Tá. Mas se tivéssemos mais espaços para Se notas tivéssemos 9, 4 ela notas 9, seriam receberia. as 4 as as finais. 4 finais são- As 4 finais estariam na nota 9. Beleza. Esse Brasil e França, eu acho que eu gastaria um tempinho pra discutir essa final de 62 com esse Brasil e França. Eu acho que sim. Mas é que esse Brasil e França, cara, o time da França era um absurdo. Mas beleza, não é o caso aqui. Não é o caso. Tá. As 4 finais, por quê? Tem uma que vocês nem cogitariam para 9. Não, 5 finais. 5 Não, finais. são 5 finais e Então, acho que as 4 se fosse- finais... As 4 finais que não fossem o 10 ficariam sim. no 9. Perfeito. São 5 Perfeito. finais. Uma vai pro Perfeito. 10, Uma você vai ser poderia 10 ter com 4. certeza. Uma vai ser 10 com certeza. Que eu acho que... Não, deixa quieto. Cara, Copa de 70. esse Brasil e Inglaterra Antes da na Copa final de tem o Brasil e 70, Inglaterra. ele é muito importante. Muita coisa. Apesar de ser um jogo de fase de grupos. Esse é um jogo de fase de grupos. O Brasil em 70 estreia contra a Tchecoslováquia, leva 1-0 e vira para 4-1 num vareio de bola. E o jogo seguinte, para muitos, era o jogo mais difícil do Brasil, ou para muitos foi o jogo Sim, mais da difícil do caminhada, Brasil né? na Copa. Era a Inglaterra, atual campeã do mundo. A Inglaterra ganha em 66. Sim. Há quem diga um time forte. que a Inglaterra de 70 era mais forte que o time de 66, até considerando desenvolvimento de jogador, considerando que ele estava com a mentalidade de ser a o fato de você chegar com o peso de ser campeão ser ajuda do mundo, muito você pra chega, uma então, Copa do assim, Mundo. há quem diga, e é um jogo absurdo que é decidido numa genialidade do Pelé, com a participação importante também do Tostão, na bola que ele rola pro Jairzinho fazer o gol. Então, assim, há quem diga que esse jogo, ele foi um jogo, assim, dos dois times que eram os favoritos. Depois, se eu não me engano, a Inglaterra cai para a Alemanha nas quartas, e aí ela não avança, porque, segundo os especialistas, a Inglaterra era... É o time mais difícil que o Brasil enfrentou nessa Copa. Então, mas além disso, ele era tirando do Brasil, ele estava lá como favorito. Se você botasse 2, a Inglaterra estava entre os Eu só tenho um ponto pra talvez perder um pouquinho de nota, que é um jogo de fase de grupos, não é o jogo que elimina a Inglaterra. Então, se é o jogo que, assim, pô, tudo bem. é o jogo que você vai enfrentar o adversário mais difícil da Copa, mesmo na fase de grupos, terceiro jogo, assim que fosse, e você elimina mas por exemplo, eles, eu mas acho esse que jogo... ele sobe muito de peso. Então, nessa situação, essa vitória do Brasil jogou a Inglaterra para segundo e jogou a Inglaterra para pegar a Alemanha. Sim, não, ele e aí é importante. eu tava certo, ele foi eliminado pela Alemanha num 3-2, um tiroteio absurdo. Não, né? eu acho que ele é um jogaço. Ele é muito importante. Pra mim, nota 6. É. Só que é uma questão. Pra brigar lá em cima, eu acho que tem que ser jogos muito relevantes, que tem uma composição muito grande. eu acho que eu tava pensando em 6 mesmo. Então é isso. 6, Eu só falei, meu ponto É foi porque é só o pra tirar um seguinte, pouquinho de nota. esse programa aqui, ele é muito nivelado por cima, né, Muito. irmão? Então, Esse assim, hoje a nota 6 é um notaço. Pô. Porque a gente tem a limitação de 3 por nota, então assim, é um notaço. Você vê que É um até notaço. agora, de quantos jogos nós avaliamos? 6, né? 5 deles ficaram na É, parte de exatamente. cima. Do 6 O Brasil pra e cima. Bolívia vai ficar do 5 pra baixo, que a gente pulou ele. exatamente. Né? A gente vai pulou pra ele. Vai zero, segurar pro 0 ali. Tá bom. Mas é difícil, O Brasil cara. de 70 acho que tem que segurar Segura pra nota 10, né? Segura, Brasil e Itália segura com tranquilidade. Tranquilo, de boa, porque é um candidataço a 10. Brasil e Argentina, Cara, Copa de 82. o Brasil e a Argentina... É bom, esse jogo assim, é bom. E aí falando, né? A gente quando começou a conceber esse programa, a gente estava falando em jogos. Foi. E aí quando a gente fala em jogos, a gente tem que botar derrotas na minha concepção. E aí a gente decidiu falar mais de vitórias só. E aí a gente, Até porque o de logicamente, derrotas provavelmente a gente vai fazer depois. a gente pode fazer depois, E acho que o de derrotas O 10 todo mundo o sabe. 10 todo mundo já A sabe. briga é do 9 Mas, pra por baixo. exemplo, nos jogos estava o Brasil e Itália de 82, que é uma derrota, mas é um dos maiores jogos da Pesadíssimo. história nossa do Brasil, como da história do futebol, né? Então, se você fizer. Se a tranquilamente. gente fizer um 10 maiores jogos da história do futebol, o Brasil e Itália vai estar um 0 a 10. Que é uma zebra num jogaço. Que às vezes tem uma zebra em jogo ruim, sabe? E que acho o time não se sei nem se retranca uma e zebra. etc. Chamar a Itália de zebra, Não, né? mas é que era o Assim, Brasil de 82. Uma É seleção uma zebra porque era o encantadora. Brasil de E, 82. e o Brasil, e Não o pela Brasil, Itália. e aí, por que eu tô falando isso? Pra pavimentar o que eu vou falar, Boa. da importância desse jogo. O Brasil e a Itália só tem o peso que tem por causa desse jogo. Sim. Porque esse jogo é o jogo do Brasil anterior a Brasil e Itália. E o Brasil dá um vareio tão grande na Argentina, com um show de bola, com o gol do Júnior entrando e depois indo sambar, e ali... Maradona se perdendo, sendo o expulso. Maradona Nossa, sendo expulso, jogar e delícia. tudo assim. Então, cara, esse jogo, ele é... E eu me lembro bem,
porque a Copa de 82 eu tinha 6 anos. Mas eu me lembro de muitos flashes dele. E depois desse jogo, criou-se uma comoção no Brasil, esse Brasil e Argentina, de que não era se o Brasil vai ser campeão do mundo, é quando o Brasil vai ser campeão do mundo. Se criou-se no Brasil, ou pelo menos no Rio de Janeiro, onde eu morava, a sensação de que o Brasil ser campeão da Copa de 82 é questão de tempo. Não é questão de como vai ser, é questão de tempo. Então, esse jogo, ele... Aí você pode dizer que ele empolgou. É o jogo do empolgou. É o jogo do empolgou. É o jogo do empolgou. Porque o que o Brasil faz com a Argentina é um vareio de bola. E talvez você pode dizer que, como diria o Rapa, é o silêncio que precede o esporro, né? Ou então a coisa que precede a merda. Mas sabe o que eu acho que esse jogo ele é muito grande, tudo que você falou é uma verdade. Mas eu acho que na história da seleção brasileira, esse jogo se ofusca, né? Se ofusca pela forma como terminou. Pela forma como terminou. Ele perde nota por isso, porque então, ele se ofusca. Então, olha só, o outro é Brasil e Holanda de 94, é isso? Isso, exatamente. Então, é muito assim, serve pra mesma coisa. Se o Brasil terminasse a Copa de 94 sem ganhar a Copa, Sim. esse Brasil e Holanda de 94 teria muito menos peso. Muito menos. Entendeu? Menos. Então é por Mas eu isso. acho Então que por faz isso é que eu parte. acho que tem que ser uma nota 4 ou 5. Acho que, inclusive, tem mais uns 2 jogos aí pra frente que vão Vai, vão ter vai. esse mesmo, Eu acho vão ter esse que mesmo tem que problema ser que o uma Wallace nota apontou 4 ou aí. 5. Vão sofrer eu da acho que mesma uma nota contaminação. 4 ou 5. Pra mim é... Eu acho que tem que ser uma nota 4 Então, ou 5. e lembrando, a Argentina de 82, ela era uma Argentina que tinha um certo expectativa Atual em cima campeã do dela. mundo. Atual campeão do mundo. com E não o só- acréscimo do Maradona. E não só, o Maradona tinha acabado de ser campeão mundial sub-20. Se não me pouquinho engano, antes, 79. 79. 3 isso, anos 3 antes, anos. É entre uma Copa e outra. Então a Argentina era campeã do mundo em 78, campeã mundial sub-20 com o Maradona em 79 Exatamente. e vem para uma Copa do Mundo muito grande contra o Brasil, muito grande, um Não era confronto Não era gigantesco. uma Argentina qualquer, Era não. um- Eu acho que é esse nota jogo. 5, eu acho que é Eu acho que nota esse 5 jogo. também. Tá bom. Eu acho que esse jogo é contaminado pelo resultado final, né? Não, e tem que ser. E tem que porque ser, faz e parte. tem que Porque aqui, ser, ali tá escrito maior vitória. Tem exatamente. vitórias de campanha que Que- aumentam exatamente. com o final É, dela. é. É normal, é normal. Brasil e Holanda, gol do Branco, Copa de 94. Cara, esse jogo é muito grande. Esse jogo Eu- é absurdo. Esse Existem jogo é dois muito jogos que eu sou um viciado em revê-los no YouTube, né? Onde estamos aqui. Tipo Tropa de Elite quando passa na TNT fantástico. do Space que a gente Fantástico. revê. Deixa eu te Ou o falar, Exterminador Tro- do Futuro 2, que eu vejo que passa na TNT, que toda vez que passa... A gente vê da O onde Tropa for. de Elite 2, ele foi responsável por uma das grandes brigas que eu tive com a minha mulher. Sério? Tropa de Elite 2. Sério? Porque eu já vi esse filme tantas vezes e ela não tinha visto. Aí fui ver com ela. Aham. E eu não me continha. Eu sei todas as frases. Você ia antecipando. Todas as frases. É, realmente Isso você é um merecia negócio... agressões. óbvio, eu tava Você errado. pediu agressões. É óbvio que eu tava errado. Fez por e ela merecer. me deu um esporro assim, sumário. Sumário. Que eu fiquei fudido, né? A verdade é essa. Fiquei com a cara de Pokémon derrotado. Sabendo que não tinha como rebater, porque ela Dito estava isso, correta. após o esporro, continuei falando. Aqui é 50-50. É a taxa do eu sei. Não queria que eu passasse caveira? Daí, passei, pô. E eu continuei falando. encostar. Hã? Não queria que eu encostasse. encostasse, tá encostado. Tá aí, tá encostado. Tá encostado. Tá encostado. Pô, Eu fiz absurdo. isso, eu recentemente Absurdo. comecei a assistir com a minha filha, que tem 14 anos, grandes clássicos. E aí comecei a assistir com ela o Exterminador do Futuro 1 e o 2. E aí no 2, eu ficava falando pra ela os diálogos, e ela falou, você sabe todos? Eu falei, em português e em inglês. Não, Tropa de Elite... Aí, quando o cara vai lá pro garotinho vai pegar o dinheiro, eu falei, easy money. Ela falou, cara, tu sabe mesmo. Não, tem um que eu gosto muito do que o Rocha tá no barco com o Fábio tá enchendo o saco. Namora tua mulher aí, Fábio. Quando o cara tá enchendo o saco, pô, namora tua mulher aí, Fábio. Pô, dito isso, Brasil e Holanda. E Brasil e Holanda de 98, eu já vi inúmeras vezes, porque eu Exatamente. acho que são as duas. E eu vou. E tipo aqui- as cenas de Tropa de Elite, você já sabe a hora que o cara vai dar um Isso. passe, a hora que vão achar Não, e mais do que o cruzamento vai pintar pro Romário Preciso na fazer área. uma homenagem, que ela é muito importante pra isso aqui. Pra mim, são as duas maiores narrações da história do Galvão. Tá. Brasil e Holanda de 94 e Brasil e Holanda de 98. Então eu revejo com muita frequência. Eu acho que Brasil e Holanda de 98, É o ápice, eu acho que é. Né? É muito Eu forte. assistia todas, assim, eu vi algumas Copas com o Luciano do Vale e tal, mas das narrações que eu vi do Galvão em Copas, eu acho que Brasil e Holanda em futebol, porque ele narrava outras coisas. Né? recentemente- Eu acho que foi a maior narração do Galvão até hoje. Recentemente, agora Brasil e Holanda de 98. Pra mim são as duas Brasil e Holanda. Recentemente completamos 25 Sim. 25 anos desse jogo, eu fiz lá no meu canal um react desse jogo e eu falei, esse jogo pra mim, Brasil e Holanda de 98, é o maior jogo, era o maior jogo que eu tinha visto em Copa até a final de 2022, também por causa da narração do Galvão, que é absurdo. Esse Brasil e Holanda tem, o que eu gosto muito dele, de 94, é que ele tem muitas reviravoltas, Ele né? tem muitas reviravoltas. O Brasil abre o placar, aí O Brasil- toma
Faz 2x0. Faz É, 2 a faz 2 a 0. 0. Faz 2 a 0, tem um gol. Pra começar, comemoração do Bebeto. Do Bebeto, Começa maravilhoso. com comemoração do Bebeto. Tem um gol emblemático do absurdo do Romário, Romário. de bate-pronto, assim, de peito. Não, que ele bota um pé de bailarina, né? Nossa. Era o único jeito dele fazer aquele gol. Ele bota um pé absurdo. tipo de bailarina, assim, Aí pra você fazer o gol. tem, aí você Aí tem. Bebé driblando o goleiro. Aí tem gol do Bergkamp. Tem gol do Bergkamp, Que é um tem belo o gol gol. do Winter. É, o gol do que Winter o empate é pra muito empatar. rápido. É, bola O empate parada. é em É, 5 exatamente. minutos. Aquele assim, gol assim, papum, Papum, que o Brasil Brasil desligou, poderia já ter ido foi. pra merda ali. O Brasil poderia ter Exatamente. ido pra merda Aí ali. tem, cara, o gol do Branco. É. E o gol do Branco é mó golaço. Que só estava jogando aquele jogo pela Ah, é. expulsão do Leonardo das oitavas. Só E que, que a ele falta- é melhor ainda. Porque ainda tem o Romário fazendo a. Não, e é melhor ainda porque a bundinha pra falta trás é aqui. cavada do Branco. Melhor é? ainda que eu tô dizendo, Ah, é, não é. no sentido do, É um- do ponto de não, vista melhor de erro tinha de mais No sentido de arbitragem. tornar o Branco o personagem daquele dia. Não, no né? sentido Ele de cava a trajetória. Ele meio que empurra o cara e depois cai. Então o árbitro vai lá Total, e se, cara. é assim. E, Esse jogo é cara, é sacanagem. um jogo absurdo. E a Holanda também. é muito forte. Eu tô tentando pegar exatamente a escalação do jogo aqui, pra poder falar aqui, ó. Do Brasil? Brasil e eu. Não, da Holanda. Da Holanda. Da Holanda Pra é falar um timaço. certinho aqui, ó. Van Broek, De Goy, De Roy. Rijkaard, Koeman, Witsched, Wolters. Aí tinha Overmars, que era uma senhora. barbaridade Nossa de senhora. jogador. É. Aí você tinha... Eu tô por ordem numérica, tá? Jonk, Bergkamp, não preciso falar de Vignon, que era um Bergkamp. belo volante, Bergkamp. Aí, esse eu não conheço. Vaklis, não conheço. Peter Van Vonsen, bom que era um jogador. bom e o ponta Winter, também, que era um que o Winter excelente era um volante excelente também. O meio time era dos muito gols. bom. O de 98 era melhor, mas o time era muito bom. Então, aí... E aí, o que faremos? Eu hein? não sei. Cara, não tem Não jeito. há muitos espaços É disponíveis, hein? Seven. E Eu depois acho, a gente vê eu o que acho a gente de cai. 98 vai pra 7. Mas enfim, tá, bota aí, depois a gente vê. É Seven, nós Tá. vê depois. Beleza. Tá. Final de 94, Então, segura a ou final não? de 94, eu não seguro pra 10. Eu também não. Também não, Eu também vou não. de Também nota não. 9. A gente vai na nota Já 9. que ela é ali, grande, tá tá? tranquilo. É. Mas olha só, É ela gigantesca, vai pra tá? nota 9 porque é uma final, porque foi o tetra, porque foi o fim de um jejum Então, de 24 horas. é, por porque eu causa- acho que pelo jogo em si, talvez... Então, o jogo em si, o Brasil é bem superior à Itália, Muito né? superior. Se fosse assim, falar, o Brasil... Quem deveria ter vencido no tempo normal? Era o Brasil disparado. Tranquilo, pô. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a pressão de ganhar uma Copa, depois de 24 anos, no que tava, ela é muito grande. Torna esse jogo E eram muito dois grande. tris, né? Era o primeiro tetra. O primeiro tetra Um das dos dois Copas. seria o primeiro É. tetra, porque era Brasil com 3 e a Itália com 3. Então, por isso, eu acho que eu coloco esse jogo à frente da final de 62. Sim, também Então, coloca. por isso que ele, pra mim, E é vou 9, além. mas ele não briga pra 10. O que é o futebol, né? O que é o futebol. Já diria Luciano do Já Vale. diria O que Luciano é do o Vale. futebol? futebol. Grande, Luciano. Os grandes Luciano Vale. Saudoso Luciano. Pegue, sugiro a todo mundo, que é muita gente que assiste o de 0 a 10, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Precisamos que a gente tem filho pra criar, eu e Jorge. Pega O os Wallace melhores. ainda não. Ainda não. Matei um gato. Que acabou de ser mordido por uma abelha, né, coitado? sofrido, O Wallace tá. estava contando a história aqui. Mas passa bem, né? nesse Passa bem, o momento, gado passa bem. Ele tem 6 quilos, quis sair da porrada com uma abelha que tem 2 gramas e perdeu. É fantástico, né? A força bruta nunca vê essa inteligência. Fantástico. Chapolin Colorado dizia isso. Dito isso, esse jogo eu sugiro para as pessoas assistirem completo ele. Porque o Romário perde gol sem goleiro. O Mazinho perde gol sem goleiro. O Mazinho, beleza, mas o Romário e o Bebeto. O Bebeto perde um gol dentro da pequena área, quase sem goleiro. Paluca quase toma um frango. Não, mas pegando esses dois Você tá gols. falando dos gols perdidos, Esses dois né? gols. Se o Brasil perde essa Copa, Bebeto e Romário são pipoqueiros. Crucificadaços. São pipoqueiros. O futebol, ele é muito É muito cruel. cruel, cara. Ele é muito cruel. O Romário, que é Cara, tratado você tem como toda a um dos razão. maiores, mais decisivos da história do futebol, talvez, muita gente talvez considere até o Romário o jogador mais decisivo, que não pipocava e etc. Nesse jogo, o Romário perde um gol sem goleiro, que se o Brasil perde aquela Copa, ele seria tratado como pipoqueiro. E o cara... Pra você ver como é injusto. E o cara que ajudou a colocar o Brasil nessa Copa. Né? Que foi fundamental na última rodada. Você contra vê o como às Uruguai. vezes chamar a gente de pipoqueiro é injusto pra cacete, cara. Falando nisso, por que a gente não botou Brasil e Uruguai de 93 aí? Ah, é, né? É mesmo, podia, né? Tinha que estar, pô. Podia. verdade. Tinha que estar. Podia, jogaço mesmo. Jogaço, é. Esse é jogaço. Uma grande Poderia estar no lugar desse Brasil e Austrália, que é grande. Que é a final de Mas- Copa das Confederações, né? Isso aí, 97. Esse jogo ficou muito marcado porque foi o grande jogo da dupla Rorô, né? É. Romário e Ronaldo. Que- É um jogo 6-0, Brasil. 3 gols do Romário, 3 gols do Ronaldo. Pô, Mas é Copa das Confederações e tudo, pra vou mim te é nota falar, baixa. Vou te falar na boa. Na boa. Pra fins históricos, pô, esse jogo pra mim era 0 e o Brasil e Bolívia Tem de outro que eu 1930 acho que- ficava à frente. tem outro que é eu a acho que primeira dá- vitória do Brasil em Copa, Tem pô. outro que eu acho que daqui a 20 anos não vão lembrar de uma pessoa que estava em campo. Vai vir. Vai vir pra frente? Vai vir. Tá. Uma pessoa não. Eu vou Mas falar vão pra lembrar de você, pouca Separa gente. esse então pra 0. Pra Separa. mim, esse seria o meu 0. É. Não, Seria o meu então, zero. pra mim, eu vou além, ô Jorge. E eu acho Brasil e Bolívia de fato melhor.
eu já tiraria o Brasil-Bolívia da conta. É? Não sei, é o do 0 do VS, né? É o 0 do Pra mim é VS. o meu 0, Então não, mas então tudo vamos bem. segurar, então vamos segurar. Segura, porque aí. pode ser que o Vitor Tá. nos convença É, verdade. do contrário. O que é o pseudo? Brasil e Pedindo- Bolívia de 97. Agora. Ah, o pseudo tá dizendo o seguinte, que para pedir para vocês a nota de Brasil e Uruguai de 93, que ficou fora tá. da nossa lista. boa, show. Pra mim é Menção nota 6. honrosa. É, Pra mim acho é que nota seria um 6. 6, 7 ali. Seria um 6, 7. Tá. Pô, tem que ver se esse É, Brasil 7 de não dá 19... porque já tá colocado Esse ali. Brasil de 19 com esse Brasil e Uruguai de 93 seria uma boa disputa, cara. Brasil de 19? Brasil- de 1919. É, mas Ah, ali é o sim. primeiro título. Eu acho que é nota Então tá 6. justo, seria um 6. Brasil e Uruguai seria uma nota Seria um 6. Seria um 6. Cara, o Brasil e Uruguai do Romário, de 93, pega e tente ver. É uma das maiores atuações individuais que eu vi. Foi. E eu não vou entrar aqui no tema Carlos Alberto Parreira, porque hoje eu tô... Hoje tu tá na benção, né? eu tô, Hoje, eu tô como tranquilo. diria o poeta, Hoje tu é tá dia na da benção. criança. E Nós a minha estamos mulher... gravando no Dia das Crianças, Estamos a gravando galera no tá Dia vendo das Crianças. depois. Nós estamos gravando no Dia das Crianças. Quanto tempo de programa aí? E Rapidinho. recentemente... Já te confio. E recentemente... 35. 35 minutos pra ver o Parreira no programa hoje. E recentemente, Vambora. então eu não vou. Recentemente minha mulher falou assim, eu estava falando com ela sobre a viagem que a gente pretende fazer para os parques de Orlando, e eu falei, amor, eu tenho aqui uma lista de brinquedos que a gente não foi. Ela olhou pra minha cara e falou, minha eterna criança. Então, como é o Dia das Crianças, eu me sinto uma criança, então não vou acelerar com o Carlos Se Alberto pudesse, Parreira. ele moraria nos parques. Moraria. né? O meu sonho, é o sonho da apaixonado. minha vida que eu Em dei parque de antemão, diversão. de Vai antemão rolar, digo vai que eu rolar. não devo realizar. Então não vou acelerar com o Parreira, mas tem que lembrar, o Romário volta pra esse jogo, depois de, enfim... Era o parreirices, Evair, né? Depois de parreirices e tudo. Ele faz os 2 gols e ele acaba com o jogo. O começo desse jogo, primeira bola do jogo, saiu, 2 toques, pum, é o Romário dando um lençol no Uruguai no meio campo. Só ali, eu tava no Maracanã, só ali, o que ele falou... Não tem como. É o A gente dia do cara, a gente é só vai lembrar arrebentar. a tarde do Ele cara desse ele jogo. dá caneta, ele dá lençol, ele faz 2 gols, ele dá toque. Faz gol driblando o Ele- goleiro. Ele dá toque, sabe aquela letrinha assim? Meio Pá, invertida, Ele né? dá. E Assim, a- é uma lembrar atuação o- inacreditável do Romário. É nota 6. esse 6 jogo. também eu concordo, e a gente tem que levar em consideração que na época a eliminatória não é como é hoje. É. Eram 2 grupos de 6. 2 grupos de 5. De 5, É. desculpa. E chegam empatados na última rodada Bolívia, Uruguai e Brasil. Os 3 com 10 pontos. Na verdade, o Brasil jogava pelo empate. Isso, O calma, 0x0 isso que eu ia servia pro explicar. Brasil. O Brasil, chegam os 3 É. com 10 pontos. A Bolívia faz uma campanha absurda, de fato, inclusive ganhando do Brasil. Classificou pra Copa. classificou pra Copa. E essa foi a eliminatória que registrou a primeira derrota do Brasil. Exatamente. Em eliminatórias, Exatamente. justamente pra Bolívia lá em cima. Exatamente. E aí, na época, o futebol dava 2 pontos pra vitória, 1 ponto pro empate. O Brasil, ele era o segundo. A Bolívia era o primeiro. Tinha 10 pontos, mas tinha um saldo de gols melhor, até porque meteu 7-1 na Venezuela e etc. Isso. Teve goleada no Equador também. Goleada no Equador. Nos O Brasil jogos estava lá em segundo. Isso, na La Paz. altitude. O Brasil estava em segundo com 10 pontos, mas tinha um saldo melhor que o Uruguai. Por isso que jogava com empate. jogava pelo Mas empate. ganha, e ganha sim. Se o Uruguai Passando. vencesse o jogo, o Brasil ficaria fora Isso, da Copa do ganha Mundo. passando. Então tem esse. Então seria tem esse nota ponto. 6. Seria nota 6. Tá bom. E nessa eliminatória tem um outro jogo que a gente considerou muito, que acabou tirando porque, né, assim, o jogo é importante, mas nem tanto, que é o jogo das mãos dadas. Isso. Que é o Brasil e Bolívia No Recife, Arruda, depois no Arruda, da derrota lá. Depois que perde lá em La Paz, e aí o Echeverri, o Ervin Sanches começaram a sacanear o Brasil, falaram demais e tudo. E aí o Brasil tava numa má fase danada, vai jogar no Recife. A população, o povo de Recife dá um calor humano absurdo pro Brasil. Além do calor do o jogo, clima da além cidade. do calor Bolívia deu uma atmosférico, derretida. o Arruda lotado, e ali é o primeiro jogo, é um jogo importante, porque é o primeiro jogo que o Brasil entra de mãos dadas, todos Muita os gente jogadores. disse que ali foi arrancada É, pro tetra ali, e tal. muita gente diz Lembrando que que o ali Brasil- começou, e o jogo foi 6x0 no 6x0. Brasil, Foi. tá? Brasil 6, Bolívia 0. E era um jogo de fato 6x0 fora o baile. Esse jogo, eu botei lá, Claro, acabou claro, tirando, claro. mas poderia estar aí, porque é um jogo muito importante. E era um jogo muito importante, porque a eliminatória, por exemplo, essa eliminatória do Brasil, o Brasil fez 4 jogos fora primeiro. Fez exatamente. 4 fora. Então, perdeu pro... Empatou com o Equador. Empatou com o empatou Equador, perdeu pra 1 a 1, Bolívia, perdeu pra Bolívia. ganhou da Venezuela É. fora. E acho que perde pro Uruguai, né? Empata com o Uruguai. Empata com o 1 a 1. Uruguai, E aí vem pra jogar o primeiro jogo em casa. Então é hora do empurra, pô. Tem que ganhar É todos hora em do casa empurra. pra... O jogo é bem pra ir. emblemático. O E, jogo aí, é muito e emblemático. ali, muita gente reputa que a seleção de 94 começou a ganhar a Copa nesse Brasil foi. 6, Bolívia 0. Esse Brasil e Bolívia, de 1997, é um ótimo Vocês jogo. vão ter que me engolir. É o jogo Exatamente. do Vocês Vão Ter Que Me Engolir. É o jogo que todo mundo raspa a cabeça, né? Que, se não me engano... Não, raspa a cabeça na Copa das Confederações. Ah, é a Confederações? Que é naquela Copa das Confederações. É na Copa das Ronaldo, Confederações. E, aliás, raspa a cabeça a revelia das pessoas. Sim, né? é verdade. Hoje seria um absurdo isso. Os caras começaram o patrote, pegaram a máquina e começaram a raspar todo mundo. Inclusive, quem não queria ser cabeça raspada, o Gonçalves, por exemplo. O Gonçalves tinha maior tinha lá cabelão. um cabelão e nunca mais voltou a ter um cabelão daquele. É. E aquilo lá foi assim. Hoje,
na situação atual hoje, seria um... Com razão. Com razão, razão, né? com Meu razão. corpo, minhas regras e tudo mais. E aí, esse Brasil e Bolívia, eu acho ele legal. Como diria Lédio Carmona. Legal. Pô, é uma final de abraço Copa pro América. Lédio. É uma final de Copa América na casa dos caras. Sim, a Copa não, América foi na Bolívia, o Na Brasil ganhou lá altitude. dentro. E Na de virada, altitude. né? A Bolívia sai essa ganhando. daí, essa daí, por que é importante aí? É a primeira Copa América que o Brasil ganha no exterior. Até então, Mas não é um jogo- todas as Copas Américas que o Brasil ganha, o Brasil tinha ganho em casa. 19, Sim. 89, 22, 19, 22, 29 e 89, se eu não estou enganado. Acho que são essas, vou olhar aqui. Eram todas no Brasil, todas jogadas no Brasil. O Brasil nunca tinha vencido a Copa América fora do Brasil. Complicado. E tem Ele- a questão que essa ele, Copa... ele sai na frente, mas ele toma um empate. Ele toma um E aí empate, depois é. ele faz o 3x1. E tem um contexto que essa Copa América foi feita para a Bolívia ganhar. Sim. Tanto é que a decisão foi em La Paz e tinha no regulamento o seguinte: se a decisão for contra a Bolívia, a decisão é em La Paz. Se a decisão não tiver em a Bolívia, Desce é o em morro. Santa Cruz e La Sierra. Que pra quem não sabe, La Paz tem altitude É. e Santa Cruz de La Sierra É, nível não. do mar. É nível, É, Então, La o que Paz tem acontece? 3.600 É, e Santa Cruz Santa da Cruz Serra tem é- E 200. Santa Cruz é, como se é não nível do tivesse. mar. É, Exatamente. isso. Então, assim, que é uma aberração, né? Foi tudo Claro feito que pra é. Bolívia ser campeã. O cara falou: que é. não, se tiver a Bolívia, é La Paz. Se não tiver a Bolívia, é. Pô, porque a outra Copa América que a Bolívia tinha, a única, né? Que é de 63, ela ganhou também em La Paz. Exatamente. Também foi em casa. Então, Dito assim, isso, e ainda tem. Não e é ainda, a Copa do Mundo assim, e- né? Não, é um tudo jogo bem, mas eu Mas gigantesco. o peso do vão ter que me engolir do Zagallo, É o isso. desabafo. E ainda era Ele uma não- pressão absurda, Legal, que era todo mundo. Assim, o clima da imprensa contra a seleção era uma coisa bélica, absurda. Era mesmo. E com os dois lados O Dunga exagerando. falava que É. a pressão era bélica com ele não viveu, ele viveu, né? Ele viveu porque como ele era jogador, capitão mas não do como time. treinador. Ele era ele que levanta essa Ele taça. não viveu como Provavelmente treinador. ele carregou isso dos tempos É. de treinador quando virou E técnico, era. 2010 era um passeio no parque comparado a isso Perto aí. disso aí, opa. Mas eu concordo assim que ele não tá no nível de outros. Brasil e aí. Argentina. Eu acho que é uma nota 5, eu acho. Ah, eu acho que ela tá abaixo desse Brasil e Argentina de 82. Eu não É sei. mesmo? Eu acho, Eu cara. não sei. Eu não acho Eu que acho. seja Eu também não abaixo, sei. Pô, esse Eu Brasil e acho que é Argentina de nota 5. 82, se a gente pegar a história da seleção brasileira em Copas, não tamanho, vamos para a melhor atuação? Talvez o Brasil e Argentina esse Brasil e Argentina de 82 pegue um top 5 melhores atuações da seleção brasileira em Copas do Mundo. O que o Brasil produziu nesse jogo foi um negócio assustador. Tanto que é o jogo que fica marcado até pro Guardiola. O Guardiola fala que ele era muito fã da seleção de 82 e esse jogo Brasil-Argentina é um que ele marca muito a cabeça dele. Eu aportei isso. É. Mas eu acho que uma 5 tá bom, porque é um Pode ser, título se vocês importante. quiserem puxar pra 5, é um título beleza. importante. É porque eu acho que tem pra bons sequência. argumentos pros dois lados aí. Além das qualidades do elenco, você pega o time que joga, meu irmão. É um timaço. Não, é Ronaldo, timaço, é Romário. timaço. Timaço do Brasil? O Edmundo faz gol nesse jogo, Zé Roberto. aqui, é um ó. timaço, Eu irmão. tenho É um aqui. O time de timaço. 97 Tafarel, também é um timaço, né? Tafarel- Que a gente vai deixar pro zero, né? No final das Tafarel, contas. Não, tudo Cafu, bem. Mas é que aí é a importância. Tafarel, Cafu, Gonçalves, Adair, Roberto Carlos, Dunga, Flávio Conceição, Denilson, Leonardo, Ronaldo, Edmundo. Esse É, o mas, time por exemplo, titular o da time de final. 97 E entraram Mauro Silva, Zé Roberto e Paulo Nunes. O time de 97 que a gente vai deixar pro zero também tinha um timaço. Não, tudo bem. Era mas Dida, que- Cafu, Aldair, Júnior Baiano, mas Roberto que Carlos, é- Dunga, César Sampaio, é que- Juninho é que Paulista, é Copa das Ronaldo, Romário e Confederações. Denilson. Copa das Vale Confederações, menos, né? Austrália. Você ganhar dos caras lá dentro do morro. é, E é uma, exatamente. e Não, é eu uma acho- Bolívia que estava num ciclo pós-Copa do Mundo, porque ela tinha ido para a Copa de 94. Ela ainda estava Meu empolgada ponto é que ali. o ela timaço tava- em campo ela não tava pode ser um empolgada. grande argumento. Ainda, Não, tinha eu os, ca- sei. ainda tinha os caras da Copa de Mas é que 94. Pra mim seria nota 4, tá? Valdivieso, Eu vou- Edwin eu vou- Sanches, Eu vou de Etcheverri. nota 5. Tá bom, se Eu for dar também cinco, iria na vambora. nota Fechou, cinco. tá Beleza, justo. vamos, Eu cinco. também iria na nota Tá cinco. justo. Bom, Agora Brasil e a gente Holanda tem de um dilema 98. a gente tem um dilema para equalizar. Eu acho que esse jogo é uma vitória maior do que a de 94, o Brasil de Holanda de 94. É, eu não tenho nenhuma dúvida disso. É? Nenhuma então a dúvida. gente tem que jogar o de Vai 94 ter que para cair, 6 isso. e o... Aí eu tinha falado do time de 94, só que o time de 98, amigo, É da absurdo. Holanda. É É, absurdo. é de fato uma Van der seleção. Sar, Heisiger, Van der Sar, Frank Heisiger, de Boer. Stan, De Boer e Jonk, Vonk, Jonk, né? o Jonk De era Boer, o volante. outro irmão, né? O outro De Boer. Que jogava na Ronald. lateral esquerda. Cocu, Davids e Zenden. É. Bergkamp e Clive. Pô, é brincadeira. É brincadeira. Isso é um timaço. E o Brasil também era um timaço também, cara. É, o time era o Brasil muito era bom. absurdo, Eu acho que a Holanda era melhor. Eu acho que a Holanda era melhor. O Eu Brasil acho tinha o que Ronaldo e é o isso, Rivaldo, né? o de 94 cai para 6 e esse vai para 7? Deixa eu ver. Eu não vejo muita alternativa. O problema de você avaliar as vitórias da seleção brasileira... Ou vai descer a Copa América de, que o sarrafo é alto. 1919? Cara, é que eu acho que esse jogo é 7. E talvez Qual? o O Brasil e a Holanda de 98. Ele é o mais 7 dos 7. Perfeito? Tá. Porque dentro do jogo é
É um jogo absurdo. É um jogo absurdo. O adversário é inacreditavelmente forte. O Brasil deveria ter vencido no tempo normal, mas no final do jogo a Holanda teve chance de virar. O Brasil atropela na prorrogação. É o primeiro. Vou te falar. Quem é que sobe? Vou falar dos 7. Se for pra cair um dos 7, eu acho que deveria cair Gales 58. Gales? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que deveria cair Brasil e Porque Uruguai. eu acho que tanto o Brasil e o Uruguai quanto o Brasil e Gales, eles são tão difíceis de analisar porque eles envolvem brasilidade. Que é em 1919, a gente criou a brasilidade da seleção. Deixa assim, então. Em Brasil e Gales, então eu voto pra deixar a gente assim. enfrentou os europeus, de peito aberto, falou, nós somos o Brasil. Interessante. E é o nascimento voto. do Pelé, né? É difícil. Não tem um voto que... Não, é nascimento na seleção. Sim, sim. Mas tem um ponto que acho que valeu para alguns outros jogos, que eu não sei se vai valer assim. O desfecho da competição não jogaria para baixo a nota do Brasil e Holanda de 98? Eu acho que Pode joga ser. pra não estar no 9. Pra não estar no 8, pra não... Exatamente. Porque... É um jogo muito grande. Entendi. Porque se ganha a Copa... Já pesou, né? Eu Do 7 deixaria já foi... assim. Porque se o Brasil ganhar a Copa de 98, esse jogo, talvez, a ver como seria a final, talvez fosse melhor que a final. Talvez. Cara, esse jogo é uma barbaridade, esse jogo é cara. barbaridade. É uma barbaridade. Eu votaria pra deixar assim. Justo, Tá. justo. Beleza. Segura pro, tem jeito, pro 10, segura, o segura. Penta, né? Segura pro 10. Ronaldo, Rivaldo. Brasil e Inglaterra, esse jogo. Esse jogo foi às 3h30 da manhã Foi. no horário de Brasília. Eu tenho uma história pra contar desse Você jogo. tem? Eu tenho. Eu tenho a Pode história contar? de me queimar imprudente, Então, conta aí, adolescente, conta aí. com fogos Então, de artifício. Quero saber. 3h30 da manhã, achei por bem, achei prudente soltar tinha um quantos anos? morteiro. Eu sou de 85, façamos as contas. Eu tinha tinha 17 17 anos. Molecão. Molecão, achei por bem, achei uma ótima ideia soltar um morteiro às 3h30 Não da manhã para façam acordar o isso. pessoal. Não Não façam façam isso, isso. ainda mais sem um outro como base. Segurando exatamente aquele que seria aceso. Obviamente, eu tive uma queimadura na mão que se E ainda resolveu ficou no depois. lucro. E ainda fiquei no Provavelmente- lucro. provavelmente Era pra tem ter tido gente uma que perde consequência bem dedo com pior. isso aí. Não façam isso A de minha jeito história nenhum. com esse jogo é... Eu já contei essa história para o protagonista dela, que se chama Lúcio. O Lúcio uma vez foi ao Jogando em Casa e eu contei essa história para ele. Eu vou contar a história. Esse jogo foi 3h30 da manhã. Eu trabalhava já na Top Sports, que era o escritório que veio a criar o esporte interativo. E aí fui lá, fiz umas reportagens ainda sobre esse jogo. Como na época a gente falava muito da Copa do Nordeste. Tinha um site na época, Tinha né? um site. Então, a gente falava sobre a Copa do Nordeste, então eu fiz uma matéria sobre os nordestinos que estavam na seleção, parará, beleza. Saí do trabalho mais ou menos às 5h30. Aí liguei pra minha namorada, que 5h30 da tarde do dia anterior. Do dia anterior. Certo. Aí falei que hoje é minha esposa, falei, Fabiana, o que a gente vai fazer o jogo? Ela falou, não, fulano de tal, a Daniele vai fazer um churrasco na casa dela, não sei o quê. Que hora? Vai começar às 7h30. Eu falei, pô, o jogo é 3h30. Não, mas vai começar às 7h30. Muito cedo pra começar. Tá bom. Tem certeza? Eu tô pensando que você ia falar, vai começar às 11h, meia-noite. Aí beleza. Programação aí especial. Aí eu fui. Não, lembrando que o jogo é 3h30, ele vai até 5h30, podendo ir pênalti de 6. Exatamente. Nós estamos quase 12 horas 12 de churrasco horas de aí. evento, haja Jesus. carne e Aí beleza, fui Não lá, vou dizer que eu nunca bebi cheguei 12 lá. horas Quando eu também. cheguei no evento, eu descubro que a cerveja à disposição das pessoas era uma cerveja que eu nem sei se existe ainda, chamada Santa Serva. Existe. Existe? Acho que existe, acho que existe. E aí eu não vou aqui me ater à qualidade do produto para não ser deselegante. Existe. Porque isso varia de pessoa pra pessoa. Eu não vou entrar para não ser deselegante com o produto. Resumindo, eu comecei a beber a cerveja Santa Serva às 7h30 da noite. Nota 1.7 no Google. Tá precisando dar um gás aí, né? Então, já falou. Eu comecei a beber a cerveja Santa Serva às 7h30 da noite. 3h30 da manhã, eu já não era ninguém. Eu assisti o jogo encostado num batente de porta simplesmente porque se eu sentasse, eu passava mal. Se eu deitasse, eu dormia e passava mal. Batente E ventando, né? Eu no assisti batente assim, no ventando. batente, parecia, eu me sentia que eu tava num navio, porque o batente ficava assim. Beleza, tô vendo o jogo. Quando o Lúcio me faz aquela merda que ele fez de matar a bola com a parte de fora, que sobra no oi, pum! Eu fiquei bom na hora. Na hora eu fiquei sóbrio. Eu falei, filho da... Porque eu falei, meu irmão, a Inglaterra não ia fazer gol no Brasil nem fudendo. Aquela Inglaterra não faria gol, estaria jogando até hoje, não faria gol no Brasil. Tinha muitas dificuldades ofensivas. E aí, eu fiquei bom na hora, contei isso pro Lúcio. O Lúcio se escangalhou de rir. Ele falou, pô, fui mal naquela. Eu falei, mal? Porra, tu tá de sacanagem. Pô, foi mal mesmo. Aí, beleza. E ali, pra mim, tem o que pra mim foi o gol do título da Copa 2002, que é o gol do Rivaldo.
Se o Brasil não porque empata as pessoas, o jogo... as pessoas lembram só As do gol do pessoas- Ronaldinho. Principalmente só lembra quem do gol do vê Ronaldinho. sem o placar, sem o cronômetro, não sabe em que momento Aquele do jogo gol foi. é a última bola do primeiro tempo. Esse o é gol muito começa ponto numa afinada do Beckham. O Beckham tá com a bola na Roberto lateral Carlos. direito. O Roberto Carlos dá uma arrepiada nele. O Beckham tira o pé. Dá um pulinho. O Roberto começa o contra-ataque, vai no Ronaldinho, que dá 2 pedaladas no meio, rola pro Rivaldo. O Rivaldo dá um tapa de sinuca. O único lugar que tinha. Última bola do primeiro tempo. A bola bateu na rede, o juiz. Se o Brasil vira 1-0 pra Inglaterra, eu acho que o Brasil E não nesse virava o jogo. lance, Então, o assim, drible é um do jogo Ronaldinho, muito importante. o Ashley Cole fica mais torto que você, de Santa Serra. Exatamente. Exatamente. Perdidinho. O Ashley Cole saiu dali com um colchão ortopédico. Tu Reza saiu a andando lenda. em linha reta, o Ashley Cole não. Reza a lenda que o Ashley não. Cole saiu dali com um colchão ortopédico. Então esse jogo, Cadê? cara, ele é muito importante. E no segundo tempo o Ronaldinho fez o gol. E ainda é tudo. expulso, E né? daí é expulso, dá uma entrada desclassificante no Danny Mills, Danny que era Mills. um limitado. Esse jogo é muito grande. Eu acho que esse jogo... Deixa eu ver o que vem por aí. Eu acho que é 7. Esse jogo é 7 7. vamos... É Então, 7? Não não, tem mais 7. 6 e vamos ver. Esse jogo é 6. É 6 e vamos ver. Esse jogo é 6. Depois a gente vê, Vess. Depois Não, a esse gente jogo vê. é 6. É 6. De O que 5 vem pra por baixo aí vai vem- ser uma barbaridade. É. 5 pra baixo vai Cara, agora a também. seleção brasileira é a maior seleção de futebol do mundo, não tem jeito, e o sarrafo é alto, e aí é Agora é problema o pra seguinte, nós. esse Nós não preenchemos ainda 1, 3 e 4. Não, pode deixar. Esse pode deixar jogo que a gente aí- vai. E o zero Esse tá guardado ali. Esse jogo, ele é o jogo... E eu também não vou me estressar com Parreira de novo, repito. Esse jogo, ele te deu uma alegria momentânea, mas ele custou muito caro. E vou além, De ela é uma tristeza. alegria mentirosa, tá? nós estamos vendo Ela é uma não, alegria... nesse jogo não é não. Não, Nós calma. estamos nesse vendo jogo não é acontecer não. bastante Não é isso aí nesse jogo ultimamente. Não é nesse jogo, não tô falando desse jogo. A campanha do Brasil é horrível na fase de grupos. Tudo o Brasil bem. perde pro México, o Brasil empata com o Japão, o Brasil vai se classificar em segundo. Por que pega a Alemanha Estamos nas falando semifinais? Porque o Brasil passa em segundo num grupo com, Verdade, isso é verdade. México, Japão e era Croácia? Camarões? Não lembro. Vê aí. Grécia, eu acho. Acho que é Grécia. A fase de grupo do Brasil é horrível. Faz uma semifinal muito boa contra a Alemanha e nesse jogo joga muita bola. Só que é uma alegria mentirosa, porque a campanha do Brasil é fraca na Copa das Confederações de 2005 e fica, afinal, parece que a gente tá dizendo, o Brasil encantava na Copa das Confederações de 2005. Encantou na final. E na fato. semi? Na semi, na final, jogou muito É que eu bem. acho que na semi foi mais um jogo pegadão. E Mas foi foi difícil. muito bom. Foi um bom jogo. É isso mesmo, Grécia. É Grécia, é isso. O Brasil A ganha campanha da do Grécia de Brasil- 3-0, perde pro México por 1-0. Empata com o Japão. E empata com o o Japão Marcos no 2-2. gol, que quase toma um gol que elimina o Brasil. O Brasil ia ficar fora na fase de grupos. O Marcos quase toma um gol que ele ia eliminar o Brasil na fase de grupos. E aí esse jogo, ele te levou pra uma outra mentira. Pra uma mentira, que foi o quadrado mágico, que aí o pessoal diz, não, vocês da imprensa são profetas do acontecido. Não é verdade, a Placar tem uma edição de fevereiro de 2006, a Copa foi em junho, fevereiro de 2006, que a Placar diz, estes 4, eles não podem jogar juntos. E a capa é Ronaldinho, Kaká, Adriano e Ronaldo. A capa diz argumentos isso. táticos. Né? A capa diz, E eles físicos não também. podem jogar juntos. E físicos também. então. Então, assim, esse jogo, ele deu, assim... Que não é com o quadrado mágico. Que não é quadrado mágico. Esse que jogo era, tinha o era Esse tinha o Adriano e Robinho, né? Robinho na frente. Era só o Ronaldo pelo Robinho. Cicinho e Gilberto. nas laterais. Então, assim, ele não era... Agora, esse jogo, ele deu uma sensação, ele deu uma felicidade pra gente de dar uma porrada dessa na Argentina. Porque foi 4-1. Eu me lembro, eu trabalhava no Diário Lance, que depois o Wallace trabalhou lá, e a gente fez uma enquete com toda a empresa para descobrir a capa, a manchete do lance no dia seguinte. E a manchete foi baile. Foi só isso a manchete. Era o Ronaldinho. Quem levanta esse título Capitão é o Ronaldinho. o Ronaldinho Gaúcho. Ele levanta. É a foto do Ronaldinho no troféu lá aí com todo mundo. Baile. Mas ele deu uma felicidade imensa, que foi uma porrada na Argentina. Foi uma senhora Mas é mentirosa, porrada. porque não é o time, Mas por exemplo. ela- É mas isso. ela é Não tem o mentirosa Juan, depois. por exemplo, quem joga é o Roque Júnior. É, o meio era o meio ok. O meio era que era ok, Emerson, Zé Roberto, Kaká e Ronaldinho. Mas eu acho, cara... Nota 4? Não. Não, menos? Difícil. Cara, engraçado, eu acho que esse jogo fica mais no imaginário das pessoas do que o Brasil e Bolívia de 97. eu acho que o 5 é uma nota boa. Fica muito mais no imaginário. Pode ser que O talvez joga a gente tenha bonito. que derrubar depois. O Brasil Joga e Bolívia. Bonito, ele foi gestado. Exatamente. Sim. Aí Por causa nesse desse jogo... E tem um E ponto que algum a gente outro tem de que falar. eliminatória E também. tem um ponto que a gente tem que falar sobre as críticas à imprensa pós 2006, essa coisa da acusação de que a imprensa foi engenheira de obra pronta. Também não era fácil prever que
vários jogadores, ou quase a seleção inteira, Sim. chegaria de sacanagem em 2006 como chegou. Exatamente. Que a Aí, preparação seria o que foi. Seria o que Que a foi. preparação Então, seria o assim, que foi. ninguém tinha bola de cristal ninguém também pra tinha. saber. Claro, né? perfeita análise, Jorge. Que o Parreira ia privilegiar nome em vez de momento. Parreira então, fez isso. Aí, Parreira obviamente, fez depois isso. que acontece, você vai analisar. Óbvio. Exatamente. Brasil e Argentina é a final da Copa Cara, América de 2007. Eu queria só fazer uma menção honrosa, se vocês acham que cabe, aí vocês podem concordar ou discordar, a final de 2004. O gol do Adriano no final. Tinha que estar. Tinha que estar. Tinha que Eu estar. lembrei agora aqui. Tinha que estar. Eu lembrei Tinha que agora tá. vendo Tinha que Brasil e tá. Argentina E vou te de falar, 2007. Seria 6-7. Porque em 2007, assim, Eu o Brasil, acho- eu o acho Brasil que mete trocaria- um gol. eu O Brasil acho mete que um gol tro- cedo com o Júlio Batista, né? é. O Brasil mete um 3x0 assim, ó. Mas calma, é que eu acho que esse Tranquilo. jogo de 2007 tem um dos grandes momentos preferidos que estão no meu coração do 0 a 10 é a leitura das escalações de Liverpool e Milan de 2005. E eu acho que esse jogo se assemelha. É. Posso fazer? você tem na mão? Posso fazer? Façamos, Vamos claro. ao Brasil, né? Vamos lá. É, o goleiro Seleção Doni no gol. brasileira. Doni no gol. Doni. Laterais, Maicon e Gilberto. Ótimos Ok, até, ótimo, ótimos. muito bons. A zaga, Alex, Santos e etc. campeão Rua. brasileiro. Meio campo, Mineiro, Josué, Elano, Júlio Batista. Ataque, Robinho, Wagner Love. Não é tão ruim como era o Liverpool. Aquele Liverpool era brincadeira. Liverpool de Também 2005. Vamos É. à Argentina. Abondanzieri. Zanetti, Ayala, Milito e Heinz. Excelente, Senhora. excelente. Aí agora o negócio fica esquisitaço. Cambiaço, Mascherano, Riquelme, Verón, Messi, Tevez. Brincadeira. 3x0 Cara, Brasil. 3x0 Brasil. É o que eu susto. falo, irmão. É Sem o que eu susto. falo. Essa porra só acontece no futebol. irmão. No banco ainda tinha... Nenhum, Sabe quem que tinha no nenhum banco? outro esporte coletivo acontece um Sabe quem negócio que tinha no desse. banco da Argentina ainda? Crespo e Aymar. É uma loucura. Gente, Treinados por Louco Bielsa. louco. Né? Treinados por Basile. Ah, Basile, Alvo é. Basile. Alvo Basile. Cara, assim, é um absurdo. Você olha essas escalações, é sacanagem. Não é só ganhar. É 3x0 sem a Argentina ver a cor da bola. Exatamente. A Argentina não viu a cor da bola. Exatamente. É um atropelo esse jogo. Eu acho que, cara, mas eu acho que ele se perde pelo caminho, assim. Pelo caminho não também. fica tão marcado e etc. Mas esse jogo é muito marcante, cara. Vai ter É que ir muito... pra nota 4. É nota 4. Mas, pô, esse jogo é muito marcante, cara. É muito marcante. Ó, E se tivesse e eu fazendo aqui uma meia-culpa, eu defendi Brasil e Bolívia, mas se tivesse o Brasil e a Argentina de 2004, ele derruba a Bolívia. derrubaria. Seria Derruba a nota Bolívia 5, pra né? nota 4 e ele entra na nota 5. Pelo gol do Tô fechado, tô É. fechado. Com o 40 do segundo tempo, com o a Tevez Argentina... fazendo graça. Com o fazendo Tevez fazendo gracinha. dancinha lá, tomou-lhe uma Vagabundo. enfiada do... Vagabundo. Tomou-lhe uma enfiada do Adriano lá. E a narração do Galvão também. Vai que empata, vai que empata. Ele fala Pode assim, até empatar. Pode até E pode empatar. até empatar. E pode até E empatar. eu que sou é. do rádio, procurem a narração de José Silvério pela Rádio Bandeirantes, do gol do Adriano e da Vou- disputa de pênaltis. É, lembrando, absurdo, é vou absurdo. procurar. E lembrando Vou que o procurar, Brasil não era o time B pra ser. Era um time B O pra Brasil ser. não tinha, a galera não foi Tô falando Ronaldo, 2004, Não foi Kaká, ninguém, falando da não foi final da ninguém. Copa América Os 2004. Os titulares principais não foram. Foi o Juan na Copa de 2006. é. Porque o time é Júlio César, Maicon, Juan, eu não lembro qual que era o outro zagueiro, acho que era o Alex, e Gustavo Neri. É, exatamente. Aí era Edu do Arsenal. Edu do Arsenal. Aí tinha Alex, Diego Ribas, o ataque era Luiz Fabiano. Luiz Fabiano o Adriano. e Adriano. Luiz era. Fabiano e Eu acho que Adriano, dos titulares era só Juan e Adriano, pô. exatamente. E que não eram titulares Era um da time seleção B naquele e C momento. porque o Parreira, pô. o Parreira conversou com a galera falou que E a precisava Argentina era Argentina A. 2004 Era foi Renato, gostoso. era Renato. Era Edu e Renato, Renato. é Renato. 2004 foi A dupla de gostoso. Nossa senhora, esse Então gol do acho que ele Adriano. mesmo, a gente errou derrubaria, aí. se ele tivesse aí, ele derrubaria o Brasil e Bolívia de 97 para 4 e ele A entraria gente errou na aí, central. tinha que ter esse Brasil 2004. também. Nossa senhora. Brasil e Espanha. Eu acho que ele sofre de um problema. A final da Copa das Confederações do Maracanã, 2013, é um 3x0 também? 3x0. 3x0 também. Gol do Fred. 2 gols do Fred e um do Neymar. Eu acho que ele pode sofrer de um mesmo problema, de ficar um jogo perdido na história, porque Outra o desfecho mentira. do ciclo, né? Outra mentira. Mais uma vez a Copa das Confederações mente pro Brasil. Pode assim ser, como né? mentiu em 2005. Ah, em 2013 é brincadeira o que ela mente, né? Pô, Porque... o Pseudo tá dizendo que desses jogos todos é o primeiro que ele tem memória. Ah, não, peraí. Você é tão moleque assim, ô Pseudo? Primeiro que ele tem Nem memória assim, 2007? completa do jogo, de visualizar o jogo. Porra, você nasceu Então, ontem. esse jogo, eu acho que ele tem que cair, porque Então além... faz sentido ele não ter a ordem alfabética bem resolvida. Ele ainda tá em desenvolvimento. É. Ele tá no 3º ano ainda da escola. Feliz Dia das Crianças, Feliz Pseudo, Dia das Crianças, né? aí, Que foi Pseudo. semana passada, Bota né? palmas aí no chat dia da pro nossa Pseudo aí, ó. gravação. Exatamente. E cuidado só com o Ministério do Trabalho, né? Temos uma criança trabalhando aqui. Mas Menor aprendiz. menor aprendiz. Mas esse jogo, ele tem essa pegada do desfecho, que foi a Copa de 2014. E tem também uma outra avaliação que era, em 2013, nós avaliávamos a Espanha de uma maneira que ela não poderia, né? Mas até fazia sentido.
porque vinha de 2 euros, tinha ganhado a Euro Tudo bem. um ano anterior. Ela tinha né? ganho a Euro no ano o ciclo anterior. pós-Copa, né? Ela do- tinha do ganho a título. Euro no ano anterior sobrando. 4 tanto a é 1, 4x0 na 4 a 0 Itália. na 4x0 na Itália. Mas a que chega para 2013 e a que chega para 2014, a Espanha foi eliminada na fase de grupo, gente. Foi. A Espanha foi. Ela começou essa ordem aí, que a França interrompeu agora, de campeãs do mundo eliminadas na fase de grupos. Que a Espanha é eliminada. A Itália é eliminada. Quem começou, na verdade, foi a Itália. Né? A Itália é eliminada em 2010, campeã em 2006, eliminada em 2010 na fase de grupos. A Espanha, campeã em 2010, eliminada na fase de grupos, num grupo que tinha Chile, Austrália e mais alguém que eu não me lembro. É, E Holanda. Chile, É a Austrália e goleada Holanda. do primeiro dia da Copa. Exatamente. Primeiro dia da Copa. Então, assim, a Espanha não era o que a gente imaginava. O Brasil fez um grande jogo e acho que esse grande jogo meio que deixou a nossa análise meio torcida. turva, né? Eu acho esse jogo, e ele tem o melhor componente desse jogo pra Eu iria mim, para a nota 4 também. É isso. Mas um componente que eu acho muito legal desse jogo é que o Neymar tinha acabado de ser vendido pro Barcelona. Isso. Então ele enfrenta, ali naquele jogo, vários jogadores do Barcelona. Sim. E já foi falado, até pelo Piqué, por exemplo, o Piqué é expulso nesse jogo, dando um pontapé no Neymar, dando uma porradaça no Neymar. E ele fala que foi um dos momentos iniciais que começou-se no Barcelona já a respeitar o Neymar. Porque o Neymar faz uma grande atuação ali e os caras falam assim, esse moleque que vem pro Barcelona, opa, nos demos bem. Nos demos bem, pegamos um moleque brabo que vem aí. Então também tem uma pimentinha legal pra esse jogo O Neymar aí. joga muito, né? Joga demais. O Qual Fred é, também. Pseudo? Qual a observação que você estava fazendo aí? Eu nem peguei dessa vez. Ah, tá, porque aí tem também o início da construção de uma imagem do Davi Luiz, herói da garotada, que ele tira a bola em cima da linha. Sim, é. Aí começa Júlio ali, César, né? é a redenção do Júlio César verdade. também, que ele faz uma defesa lá. Então, nota 4? É, acho que é. Tá, e agora tem um confronto que, assim, eu respeito. Eu respeito, eu entendo, eu não quero jamais tirar o brilho, assim, de uma conquista, né? Diminuir o brilho de uma conquista. Conquista é conquista. Conquista é conquista. Mas, assim, Jogos Olímpicos... Pô, Os adversários, Eu eles acho que aí importam vai muito, ser o nosso sabe? flanelinha, né? É. Nosso flanelinha tá ali olhando a nota 3 e fala, vem, desfaz, só porque- só vi, patrão. Deixa vir reto, patrão. É muito Só mais isso. sobre a gente do que sobre a competição. Não, e aliás, eu vou te acho. dizer, Time eu vou C te da dizer, Alemanha. eu vou te dizer. Nem ser, né? Nem ser, Eu vou porque- te dizer, era Não, de ser. porque você pega... Quais são os principais jogadores daquele time? Era o Meyer, que não Meyer. virou jogador. Assim, virou, né? Mas não virou o que não se imaginava. virou um cara o que relevante. mais virou foi o Brandt. Meia que eu conheço, o colado do Engenho de Deus. Quem é do Meia não bobeia. Não bobeia, pô. Não, o melhor jogador foi o Brandt, no final das contas. O Julian Sully Brandt. não tava, não? Tem o Sully. Ela tá talvez aí, o Sully. ela tá aí porque foi a primeira Olimpíada que o Brasil E conquistou que eu no acho que futebol, joga contra a gente, depois sabia? de vários vexames. Eu acho que casa, joga contra e a dentro do gente. Maracanã. Eu acho que joga contra a gente. A gente, eu digo, dentro do que o Brasil é no futebol, ou dentro do que a seleção brasileira é entre as seleções, você ficar dizendo, vamos ganhar porque falta, é o projeto, eu acho que é rebaixar o Brasil. assina O Brasil embaixo. deveria chegar e falar assim, Sempre pensei o isso. dia que der, a gente ganha isso aí. Porque, assim, e olha que eu repito, eu sou dos repórteres, dos jornalistas muito ligados ao futebol, que mais gosta de Olimpíada que eu lembro. Eu prefiro, se eu tiver, falar assim, você pode ir cobrir. Eu prefiro ir cobrir uma Olimpíada do que ir cobrir uma Copa do Mundo. Está equivocado. Eu prefiro, sem dúvida. Mas continua te amando. Mas sem dúvida, Tá sem equivocado. dúvida. Se você chegar e falar assim, você pode escolher Copa do Mundo 2026 ou Paris 24, eu escolho Paris sem pensar duas vezes. Mas por Olimpíada pro Brasil, então... E a gente precisa lembrar que 4 anos depois, na verdade 5, né, porque foi em 2021, o Brasil faz uma final contra a Espanha, que era muito melhor do que aquela Alemanha. Exatamente. Era uma Muito Espanha que foi melhor. base da Espanha que foi pra Copa do Mundo. Exatamente, Não dá pra dizer que era o time A da Espanha, não porque era, tinha alguns porque jogadores que foram sub-23 colocados. e tudo. Mas Isso. dá pra dizer que era um time mais B forte. com carinha de A. exatamente. Com carinha de A. Isso aí da Alemanha é brincadeira. Esse aí só entrou porque era o primeiro. Teve a questão do Neymar bater E o Brasil último contra a pênalti. Espanha ainda ganha no tempo normal. Ainda Aí foi foi um nos pênaltis. sufoco, teve que parir um pouco Teve a de espinho imagem pra do passar. Neymar batendo nos pênaltis. Foram 2 empates na primeira fase, e aí Foi. aquele monte de crítica. e o Neymar dizendo que respondendo era a mal às seleção críticas. feminina, aí riscando o nome do Neymar pra botar o nome da Marta. Que também é um absurdo. Que também isso não com tem a nada Marta. a ver. É um absurdo com a claro, Marta, com a Marta, tá? exatamente. Não é um absurdo com o Neymar. A Marta, ela é gigante por ela mesma. Exatamente. Ela não precisa ficar sendo comparada exatamente. com... Não precisa você pra ficar rebaixar fazendo a Marta, birrinha com o Neymar. Não precisa rebaixar a Marta pra atacar o Neymar. Exatamente. E aí o Neymar manda tipo um vão ter que me engolir também no final. No Tem final. os torcedores Ele ali briga na com o torcedor parte na baixa do Maracanã. briga que eu ali. digo de discute, né? Ali Vai com lá, o Mas manda, tem- ele manda o cara tomar naquele lugar. Mas é legalzinho. Então fica ali. Três, tá bom. Agora, meus amigos, Aí nós temos... eu acho que também vai ser tipo é o que o meu flanelinha puxo... isso aí. Não, é o que eu puxo pra ser o meu zero. É? É o que eu puxo pra ser o meu zero. Sabe Pô, por quê? mas é uma Copa América sem o Neymar.
Cara, esse time da difícil. seleção brasileira, ninguém sabe escalar. Qual que é a escalação desse Brasil 2019? Talvez o VS, porque o VS é desesperado. O povão, se chegar na Paulista aí, escala o time campeão da Copa América 2019 contra o Peru. Cara. Ninguém sabe escalar. Tu Me sabe, diz provavelmente três. sabe, né? Sei. Sério. Cara, não Então, vai saber. não sabe escalar. Beleza. E esse jogo, nem pra registro histórico vai ter. Porque o Brasil e Bolívia vai ser lembrado como primeira vitória do Brasil em seleção brasileira. Eu acho que vai, O cara. Brasil e Peru, pra daqui a história? 20 anos... Não, Ninguém lembra. é uma Copa América, é um título de Copa América no Maracanã. Mas eu acho que ele passa Ninguém batido lembra pra disso aí. história. Eu Passa acho. batido. Eu acho o que principal esse pra jogador do zero Brasil não- era o Cebolinha. Não É tem contra o como. Peru, pô. Aí vocês vão tudo dizer, bem, mas mas não. 97 é contra a Bolívia. Mas com 3.600 no É logo. outra história. De altitude, é outra O Brasil de história. 97 ainda tem dupla Rorô, Romário e Ronaldo, fica na história. Esse time de 2019, ninguém sabe escalar esse time. Ninguém sabe escalar. Repito, tira no VS, que é um desesperado com essa história. Alisson, Daniel, Thiago, Já errou Miranda. no Alisson, então nem o Não é o VS. Alisson? Era o Ederson. Então Era o nem o Ederson? VS, nem o VS sabe Então escalar. Daniel, Thiago... Nem Daniel, era Fagner. O Daniel joga. Acho que ele tá fora porque ele tá suspenso. Sério? Acho que ele tá Doideira, suspenso. doideira. Não lembrava mesmo. Fagner, Marquinhos... Não, deixa eu pegar aqui certinho. Não, pô. Deixa eu pegar Daniel certinho. O Brasil faz 5 Não, nessa... talvez eu esteja errado, O talvez Brasil eu esteja faz errado. 5 do Peru Talvez eu esteja na fase inicial da sua Ah, Copa não, vai, América. você tava certo, vai, Alisson, continua. Daniel, Thiago, Miranda e Felipe Luiz. Errou no Miranda. E Miranda, era Marquinhos e Alexandre. Marquinhos. Ah, tá. Então nem o VS. nem Nem o VS. Mais um argumento contra o time de 2019. Se o eu não, ó, acabei de ó. ganhar um argumento. Se eu acho Vitor... que é. Gente, a gente tá falando de Vitor Sérgio Rodrigues. Ele não sabe escalar o time de 2019, é zero. Não, Aí tem Arthur, Casemiro, pra mim, Jesus. eu não acho, Arthur, não. Casemiro, Jesus, É, Coutinho, Cebolinha. Cebolinha. Firmino. E não é essa Copa América que tem o erro grave contra a Argentina? Na É, semifinal? a Uma semifinal reclamação pesada da Não, Argentina. Acho o erro o grave. VAR, Jogo do o VAR, Mineirão, né? O jogo do Mineirão, o VAR Deu uma o VAR prejudica coxabradinha. muito a Argentina. É. Mas, cara, é um título do Brasil no Maracanã. Pra mim, essa aí é nota 2. Cara, Nota vamos lá. 2. Vamos lá. Pra Pra mim, mim não é Brasil nem e um. Austrália, nota 2. Pra mim, Brasil e Pra Austrália. mim, Brasil e Peru de 2019, nota 2. Austrália, 1. E pra mim, Brasil e Bolívia, Então é nota contigo, 0. Jorge. Porque o meu zero é Brasil eu e Peru. fico desconfortável de um querendo a nota 0, o outro a nota 2 eu rebaixar pro 0. Eu acho que vai ficar no meio do caminho por uma nota 1 esse Brasil e vai Peru. cá. Quem que é o teu 1? Beleza. O meu 1 é Brasil e Peru. Austrália. O teu é Brasil e Austrália? Então vai acabar ficando ruim pro Brasil e Austrália aí. Vai Se ficar embaçar. nessa conta aí... Vai embaçar. Por pontos, né? Por pontos, se ficar quem somar É, pontos, porque vai ficar ruim pro eu Brasil e Austrália. jamais colocaria, mesmo sendo contra a Bolívia e mesmo não tendo representado nada em termos de classificação, eu jamais colocaria a primeira vitória do Brasil em Copas a nota 0. Porque historicamente é um jogo... Seria o teu nota 1, então? seria ali no máximo uma nota 1 e o Austrália vai pro saco. Brasil e Austrália pro saco? Pro saco. Pô, eu acho a dupla Rorô muito mais relevante que o Brasil e Peru 19. Cara, esse Brasil e Bolívia é um jogo que o Brasil já tava... Os dois já estavam eliminados. Mas, enfim. Mas Porque o beleza. Brasil e Bolívia era o 0. O meu era o Pô, 0. Nós temos um, mais- nós mais temos que um triplo impasse pro 0, Não, mas cada que um quer fique um. claro, mas que fique claro. Eu, Putz. como um bom democrata, diferentemente de quem comanda esse programa aqui, Você cede. eu acho o Brasil e Bolívia mais 0 do que Brasil e Austrália. Eu também acho. Acho o Brasil e Bolívia mais 0 do que Brasil e Austrália. Brasil e ganhou. Bolívia 0. Eu, É. sob protestos do tá. apresentador aqui. Tá. Eu acho Brasil e Peru 1. Pô, primeira vitória do Brasil Brasil e Peru em 1. Copa, gente. Agora e é hora de protestos estudar o do anel, pseudo velho. também. Agora é hora de estudar o anel. Vou dar Dá o o anel. anel pra Bota os já dois com no 1. Bota os dois no 1. Não vou dar anel nenhum. Deixa o Essa pauta anel. está superada. Deixa o Cara, anel deixa eu quieto. falar. Se você não Bota viu... os dois no 1. Se Bota os você dois não no viu 1. o Sola 10, Não veja! vai ver, mano. Cara, isso é um dos grandes momentos. É o de Sola 10 de Dia das Crianças. Nota 1, nota 1. É, nota 1. Bota os dois na Vai lá, nota 1 tá e bom. fecha a conta. O Vitor Sérgio deu o anel agora pra ficar Não, com a mão. isso, só na isso. nota 1. Cedeu, né? Aprendeu a ceder ao longo de 30 anos de casamento. É, lógico. Meu Vamos casamento lá. só existe por causa disso. Para a nota 10, nós temos 3 Meu finais casamento de só Copa. existe porque toda vez que eu tive que escolher entre estar certo e ser feliz, eu escolhi ser Eu- feliz. Por isso que eu tô casado. Melhor ter paz do que ter razão, né? Como diz Eu o acho que ditado. pela primeira vez, normalmente a gente separa às vezes 2, tem vezes que a gente separa 3, certo? Hoje Pro separamos 10, 3. Isso. que é o caso de hoje. 58, o tri e o penta. E a gente costuma começar com, vamos botar quem é menos 10? Hoje pra mim não tem, cara. É. Hoje pra mim a gente não tem tem que quebrar quem o pau pra menos ver quem 10. é o 10. Porque pra mim não tem o menos 10. Perfeito. Porque Uma coisa que eu acho que já tá definido é que o Brasil e a Itália tem que ser o terceiro Perfeito. nome. Né? Já pode até puxar descer aí. aí. O de Excelente. 94, né? É, o de 94. O que tá tem lá que no ter, nome- tem que estar na linha de baixo. ali. Cara, Ó. porque eu Ó, acho, ó. mas eu tenho um argumento pra mim qual que é o 10, qual que é o meu 10. Que é muito doido, mas é muito difícil. Brasil e Itália, de 1970, é um jogo que ele não só coroa o Pelé como o maior jogador da história do futebol, é um adversário dificílimo, a Itália de 70 era muito difícil, é um jogo que entra, talvez, para uma das... Lembra que eu falei no Brasil e Argentina de 82? Melhores atuações da história da seleção brasileira?
esse jogo estará lá. Brasil e Itália estará lá. Mole. Coroa o Capita, também dentro da seleção brasileira. Coroa um esquema de jogo. Coroa uma filosofia de jogo de os bons jogam. E você escala baseado nos bons jogam. E você tem que achar espaço para os Isso bons. daí me pega muito. Então, gente, é o 10. É o 10. Brasil e Itália de E 70 é o 10. ainda você tá enfrentando uma Itália ali pra ver o primeiro tri. É verdade. Se poderia ser o primeiro teatro Em 94 era os dois disputando pra ver quem era o primeiro Caraca, é tetra. verdade. Mas antes, em 70, Primeiro tri, primeiro tetra, primeiro eles tetra. disputaram É mesmo. quem era. É, Tava foi Brasil e Alemanha. disputando quem era o primeiro tri. É. E ainda tem o seguinte: por um acaso, o Futebol Nostálgico, que é uma baita de um perfil no Excelente. Twitter, ele botou a manchete do jornal italiano, Stampa Sera, depois desse jogo. A Itália encarou pelo menos 4 monstros de outro planeta. 2 pontos. Pelé, Gerson, Rivellini e Jairzinho. Nossa. São autênticos tiranos do futebol jogando em ritmo de samba. Nossa Essa foi Que texto, a hein? linha do jornal italiano. Que texto. E Então, a gente assim, só- pelo nível de atuação, por isso e olha que ele deveria ter citado o Tostão também. Tostão também. Deveria ter citado. E o Capita Citado. também. E pelo nível de capacidade de juntar todos eles. Porque foi o que o Wallace falou. Ele chegou e falou assim, irmão, tipo... Filosofia. Tipo tem uma cena do Apollo 13, que os caras têm que resolver um negócio da nave, aí o cara fala assim, o cara chama os especialistas da NASA e fala assim, eu preciso fazer esse tubo redondo entrar nessa porra quadrada aqui. Aí falou, mas é impossível. Ele falou, vocês são da NASA, aí o que a gente tem? A gente tem esses elementos aqui que são que os caras têm na nave lá. Dá teu jeito. E aí os caras conseguem. Os caras fazem ou não conseguem. Foi o cara chegou e falou assim, ô Zagallo, o Zagallo deve ter pensado, né? A gente tem Pelé, Gerson, Rivellino, Jairzinho e Tostão. Todos são camisa 10 no seu time. Dá um jeito pra fazer isso funcionar. E o Zagallo fez. Teu trabalho é esse, amigão. Então, entendeu? Essa Assim, filosofia cara, ficou pra sempre, e né, é um cara? vareio Os de bons bola jogos. na Itália. É um vareio Saindo de atrás, bola né? na Itália. O Brasil sai atrás, Saindo né? atrás, O Brasil é. sai atrás. É de virada essa final. Não, acho que o Brasil sai Deixa na eu ver, ou frente. empata. Acho que o Brasil sai Ah, na Itália frente. empata. O Brasil Como sai na empate. frente com o Pelé e o Bonicenha empata. Ah, isso, é isso. Exatamente, é. Eu Que lembrava que o inclusive, na Brasil época ficou da meio esquisito no superstição, o fato do Brasil ter saído na frente, no Brasil, foi muito mal visto. Porque tanto em 58 quanto em 62, o Brasil sai atrás. E aí a gente falou, caramba, saímos atrás e ganhamos. E em 50 a gente tinha saído na frente e perdemos. É. Aí na época o pessoal falando, caramba, saímos atrás e depois... E nesse jogo aí, nessa Copa, mas também muito por esse jogo, quando eu fui a Buenos Aires a primeira vez, eu comprei o livro do Maradona, a biografia do Maradona. E a primeira frase, se não me engano, a primeira ou a segunda frase, é um agradecimento ao Rivellino, que é o maior ídolo da vida Exatamente. do Maradona. E ele fala, obrigado ao Rivellino por existir. Aham. E aí, no meio do livro, ele conta em que momento isso aconteceu. Foi na Copa de 70, e ele conta essa final. Porque essa final ficou muito marcada, o jogo que o Rivellino fez nesse jogo, e como eles eram canhotos e etc, tinha um estilo de jogo até um pouco parecido, o Rivellino era menos driblador, mas um pouco parecido, por causa desse jogo que o Maradona tem como maior ídolo dele, o Rivellino. É curioso que esse tweet do Futebol Nostalgia eu botei na minha página, e aí alguém veio e falou assim, cara, não, verdade, isso aqui, mas se você fizer um mano a mano do Brasil de 70 com o Brasil de 58, o Brasil de 58 vai ganhar. Será? Vai ganhar. Pô, bom ponto, hein? Legal Vai de fazer, ganhar, hein? vai ganhar. Legal O de Gilmar fazer era mesmo. mais goleiro, o Gilmar era mais não goleiro que adianta o não, que aí Félix. fica fica pro mano a mano. Exatamente. Fica pro mano a Spoiler. mano. Aí eu falei, é verdade. Fica pro No mano meu a mano. entendimento, acho que sim. Acho que ganha. Só que o todo, a junção de tudo funcionando, faz pra mim a Boa, seleção pô, de 70 excelente ser mano a maior. mano. Tá aí, mano. Excelente mano a mano. Sugestão dada para a equipe do Mano a Mano. É. Feito o nosso de 0 a 10 nessa Quanto semana. tempo deu hoje, hein? Hoje deu 1 hora e lá Chega, eu tô vai, hein? cansado. E aí... 1 hora e 13 minutos. Não é o maior não é ainda. maior. E fica o Tem que agradecimento... rolar mais 4 minutos Fica o pro maior. agradecimento a Mauro Betting, que ajudou a Foi. gente. Na Nosso construção aí. consultor. Sem Não, é nosso o consultor. paraninfo do programa, né? Paraninfo do programa. O nosso Volta e meia aparece. consultor aqui é Mauro Betting, que ajudou a gente Show a de formar. história hoje, hein? E todos nós erramos, porque pelo menos 2 aqui a gente deixou. Ah, normal, acontece. Esquecer, mas Nós show de fizemos as história. devidas menções honrosas. Amanhã, terça-feira, 11 da manhã, de Sol a 10, as maiores rivalidades da humanidade. Meu Deus do Vai dar errado. Cara, salgado e doce, eu já antecipo que Não tem discussão? não tem solução, pô. Eu acho que nós vamos ficar meia hora nisso aí, eu não sei pra onde nós E vamos. frio e calor não tem discussão.
Eu acho que Frio e calor não tem discussão. Amanhã vocês vão ver. Eu acho que No tem de sol. bons pontos. Não tem Apesar discussão. de eu ter claramente Tem um lado vencedor. nessa Só pra história. constar, se der empate vai acontecer o quê? Não, Porque é acho que eu que acho no que- frio e não, calor é- tem grande Não, é que a chance de gente dar não um vai- 2-2, hein? É que eu acho que a gente não Eu vai acho precisar que- eleger o vencedor. A gente tá. vai eleger quem é a maior rivalidade. Ah, tudo bem. Mas a gente, dentro da rivalidade, A gente vai escolher. fazer a defesa do nosso Isso, a gente vencedor vai escolher. ali dentro, Ah, entendeu? verdade. Mas pra notas, é. a gente não vai precisar verdade. Bem segurar lembrado, e influenciar. bem lembrado. Então, no canal do De Sola, nessa terça-feira, 11 da manhã, nós três aqui, Se o fizer Pedro um Certezas, programa tá? frio ou calor, Aí é loucura. Aí o programa não acaba. Aí vira X1 do Tchau, de deixa o sola. like aí, tchau, vamos. Valeu.